nos jogos que eu faço no treino. No começo é um pouco mais complicado, tá meio sem ritmo, tá um pouco nervoso pela estreia, mas ao longo da temporada o time também foi se reforçando e foi criando uma estrutura, então eu avalio a minha temporada como muito boa. Kaique, e você falou você tem uma história no Corinthians, né? Formado na base do Corinthians, sub-17, sub-18, sub-20, conquistou uma Copa São Paulo de futebol júnior. E aí você teve essa passagem pelo Oeste, como você destacou, onde você teve o maior número de jogos. Voltou para o Corinthians, não teve espaço e veio para a Ponte Preta. E quando você chegou, existia ali aquela questão da saída do Ivan. O Ivan, que foi um goleiro que ficou muito tempo aí na meta titular da Ponte, e você conseguiu substituir a altura. Mas quando você chegou a ter que assumir o protagonismo do gol deixado pelo Ivan, você também veio com essa responsabilidade? Sabia que a resposta tinha que ser quase que imediata, mesmo com esse período que você ficou sem jogar? Olha, quando eu cheguei na Ponte, né, falando sobre o Corinthians, eu cheguei no Corinthians, eu tinha 8 anos de idade, foram quase 20 anos lá. E falando sobre a Ponte, quando eu cheguei, né, o Ivan ainda estava aqui, ainda davam certo com uma saída dele, mas ele ainda não tinha saído. E eu acabei não sendo reserva imediato na saída do Ivan, foi o Igor que foi o titular. A gente teve um paulista complicado, dentro e fora de campo, jogadores saindo e tudo mais. Acabamos sendo rebaixados, infelizmente. E a gente precisava, não só eu, né, mas como o time todo, dar uma resposta à altura na Série B, porque o torcedor estava com receio da gente de cair de novo, né? Então, eu acho que da minha parte, sim, eu tinha que mostrar alguma resposta, mas o time inteiro, naquele momento, precisava reagir. E eu acho que da situação que a gente estava vindo, estrear contra um Grêmio, empatar, mesmo que seja em casa, eu acho que foi uma boa estreia, assim, foi um bom cartão de visita para a Série B. Ô, Kaique, dessa sua história no Corinthians, passaram grandes goleiros, né? Inclusive o Cássio, que hoje ainda está lá, com certeza você deve ter trabalhado com ele. De todos os profissionais que você teve contato no Corinthians, onde teve a sua formação desde os 8 anos de idade, qual goleiro que você se inspira, tanto na parte profissional, falo isso nas questões de treinamentos, e qual goleiro que você teve o maior contato e que te agregou muito na tua carreira lá no Corinthians? Cara, quando eu comecei a ser profissional, o Cássio ainda não tinha chegado, depois ele chegou, e logo quando ele chegou eu acabei ficando próximo dele. E, bom, a história fala por si só, né? Mas também no dia a dia, no treinamento, é um cara que sempre me ajudou, sempre me inspirei, né? Numa inspiração diária. E o outro que eu era muito próximo e sempre me ajudou, também pegou eu subindo, já tinha uma baita experiência, foi o Walter, né? O Walter conversava bastante comigo, me orientava bastante, tentou me ajudar. Me ajudou esse tempo todo, né? Inclusive, não só o Cássio, mas o Walter também é meu amigo até hoje, tenho contato com ele até hoje. Então, o cara que eu acabei ficando mais próximo, assim, né, nessa questão foi o Walter, né? Foi um cara meio que me acolheu e até quando eu joguei, ele estava machucado, me apoiou bastante, me ajudou, torceu sempre por mim, sou amigo da família dele. Então, foi um cara que foi muito nota 10 comigo lá. Kaique França, goleiro da Ponte Preta, hoje é o nosso convidado. Antes de passar para os comentaristas e também para o Edu, apresentador aqui do Esporte em Debate, do Pinheiro, só mais uma pergunta em relação à preparação para a temporada do ano que vem, Kaique. Série A2 do Campeonato Paulista, depois a Série B. Como é que você avalia esse período de treinamentos? Agora tem aí esse intervalo entre Natal e Ano Novo, mas trabalho pesado ainda para os jogadores da Ponte, né? Sim, a gente se apresentou no dia 12, né? Temos treinado desde então. Pausamos ali só para o Natal e vamos pausar para o Ano Novo, mas tudo dentro da normalidade. E estreamos no dia 14, né? Então ainda teremos um bom período de treinamento até lá. A gente está se preparando forte, fisicamente, mentalmente. A gente sabe que é um campeonato diferente. Sabe do nome, do tamanho da Ponte nesse campeonato. E agora a gente vai para essa preparação final, né, antes do Ano Novo, e quando a gente voltar do Ano Novo a gente vai ter aquela pré-temporada de integração e tudo mais, que vai dar para a gente se preparar melhor ainda para a Copa do Brasil, né, e para a Série B, que vem logo na sequência. Kaique França, goleiro da Ponte Preta, nosso convidado aqui no Esporte em Debate. Edu, Tigrão, fique à vontade para as perguntas com o goleiro da Macaca. Muito bem. Kaique, é o Edu aqui, tudo bem? Prazer falar contigo, viu? Obrigado pela essa oportunidade, viu, Kaique? Prazer é meu, Edu.
Eu vou falar o seguinte, antes não é uma pergunta, eu quero fazer uma colocação aqui, já passo pro Tigrão uma enquete. Eu vou fazer com o Lupe, perguntar pro Lupe, vou perguntar pra Mestre Tigrão, nosso comentarista, né? Você deve ter bastante contato, que a gente fica metendo o pau, meu. Se não for bem, nós temos um quadro aqui, seu Kaique, depois do jogo, entendeu? As notas do jogo. A gente analisa e tal, e no geral, você foi muito bem. Você foi muito bem. Agora, é o seguinte, na minha opinião, seu Kaique, a principal defesa que o senhor fez foi no derby do Majestoso, quando nos acréscimos, o Rodrigo Andrade ficou cara a cara com o senhor. E você fez uma belíssima defesa, e é um peso extraordinário, porque era um derby. E tem um peso muito importante aqui na cidade. O senhor garantiu a vitória. Então eu vou perguntar para o amigo Lupe se ele concorda, porque também perguntar é difícil, perguntar tudo que você fez, as defesas é difícil. E vou perguntar para Mestre Tigrão se ele concorda que essa foi sua principal defesa, e aí o Tigrão já emenda com a pergunta dele. Lupe, você acha que foi a principal defesa? Concordo, eu não estava aqui na época, mas eu estava assistindo o jogo e a torcida vibrou mais com a defesa do que com o gol do Fecinho. Ô Tigrão, você concorda que a principal defesa do homem foi essa, Tigrão? Ele fez grandes defesas, defesas espetaculares, defesas de altíssimo grau de dificuldade e talvez até algumas mais difíceis do que essa que ele fez no derby. Mas pela repercussão do jogo e pelas circunstâncias, pela rivalidade, pela necessidade que a Ponte tinha de vencer aquele jogo, por ter sido a última bola do jogo, eu acho que ela é a defesa, se não a mais difícil, a de maior repercussão. Eu acho sim. Eu acho que se a gente tiver que eleger entre pelo menos 40 defesas importantes do Kaique ao longo do campeonato, estou falando só da Série B, porque foram 38 rodadas, ele minimamente fazia uma por jogo, em algumas partidas, 2, 3. Eu digo defesas impossíveis, não as defesas óbvias, né? Então ele tem uma média aí de defesas difíceis, acima, no número absoluto, de 40 defesas no campeonato. E entre todas elas, se não foi a mais difícil, concordo que foi a mais importante, com a qual a torcida mais vibrou e a de maior repercussão. Eu já emendo, sim, uma pergunta. Muito obrigado, viu, Kaique, por você estar aí nos atendendo, estar abrilhantando o nosso programa, conversando com a gente e, por extensão, conversando também com o torcedor da Ponte. E a pergunta é a seguinte, já que o Edu colocou essa mini enquete aí com os componentes da equipe que estão participando do programa hoje, eu tenho uma curiosidade e transformo essa curiosidade numa pergunta. Num lance daquele ali, acabando o jogo, um ambiente tenso ao extremo, a Ponte ganhando o jogo, e aí, não sei como, há um vacilo de meio campo, o Guarani mete uma bola por dentro e acaba saindo o Rodrigo Andrade na sua cara. E você vem crescendo, eu estava no estádio trabalhando na partida, e você vem crescendo para cima dele e meio que cria asas, né? Parece que vira-se um polvo ou um multi-homem, abre os dois braços, as duas pernas e a bola acaba explodindo. Aí a curiosidade transformada em pergunta. Ali você planeja alguma coisa? É de olho aberto? É de olho fechado? É instinto de goleiro? Explica pra gente se dá tempo, num lance tão rápido e tão fatal, de se planejar alguma coisa, ou é mero reflexo, ou é mero instinto de goleiro. Kaique, um abraço para você. Obrigado. Cara, assim, não dá para pensar muito num lance desse, né? Como você mesmo disse, a gente estava com um jogador a mais. Eu vi a jogada se desenhando, eu vi o Rodrigo infiltrando no meio da área, e a hora que a bola chegou nele, o único pensamento rápido assim que eu tive foi, eu preciso fazer alguma coisa. Não podia ficar no gol esperando e tentar depois, preciso fazer alguma coisa, preciso sair nele. E aí na hora ali eu só pensei em fazer alguma coisa, sair diminuindo o espaço dele, né? Que aí já entra a questão de treinamento, que é uma coisa que a gente trabalha, né? Que é esse abafo quando... Porque ali ele estava muito perto, né? Ali para você esperar o chute e ir na bola era quase impossível pela distância. Então é uma coisa que a gente trabalha bastante também, né? Que é esse abafo, né? Que a gente chama de X, né? No nome dessa defesa é X, que a gente fala
no mundo dos goleiros. Então ali eu saí fazendo o X, que é o que você falou, os braços abertos, perna aberta, e diminui o espaço dele e acabei fazendo a defesa, que ali para mim foi um gol, né? A torcida vibrou, era o último lance, e falando da questão de defesa mais importante, com certeza eu considero essa minha defesa por tudo que envolve, como vocês disseram, é um derby, um jogo pegado, a gente ganhando o jogo, a última bola do jogo, o jogo em casa. Então, assim, para mim realmente foi a melhor defesa minha no campeonato. O Kaique, você fez uma base muito importante no Corinthians, inclusive fez boas partidas pelo Corinthians, depois andou sendo emprestado aí para outras equipes, inclusive para o Oeste, apesar da campanha negativa, mas você individualmente foi muito bem, a gente acompanhou tudo isso. E quando você veio para a Ponte, o Igor Vinhas atravessava uma grande fase, né? E aí o treinador de goleiros da Ponte era um dos mais prestigiados aí do futebol brasileiro, muito elogiado, acabou levando o Ivan Quaresma para a seleção olímpica, depois para a seleção principal do Brasil. Infelizmente ele acabou não indo para a Olimpíada e nem para provar, talvez com alguma possibilidade de Copa do Mundo, porque teve aquela contusão demorada, sofrida, cirurgia no punho, todo mundo conhece a história. Muito bem. Você chegou a trabalhar um pouquinho com o Betão ou não? Não, eu não cheguei a trabalhar com o Betão, não. Eu conheci ele de jogar contra, né? Jogos contra a Ponte, cumprimentava, conversava ali, mas eu não cheguei a conhecê-lo, né? Os goleiros falavam muito bem dele, né? O Luan, que já trabalhou comigo no Corinthians, o próprio Igor, eu sempre ouvi falar muito bem do trabalho do Betão, mas confesso que eu nunca trabalhei com ele pessoalmente, então eu não sei de especificar como é o trabalho dele, mas eu só ouvi coisas boas a respeito. E o Lauro, que foi um goleiro formado na própria Ponte, a Ponte tinha uma parceria lá em Mococa com o Rádio, né? Cidade do interior de São Paulo, aí não muito distante de Campinas, e depois acabou surgindo lá nessa parceria da Ponte, veio para Campinas e acabou virando o que virou, um grande goleiro, um ídolo da torcida, rodou por grandes equipes do futebol brasileiro, é um cara que na Ponte marcou gol de cabeça também, a última bola do jogo como essa do Rodrigo Andrade contra você, só que você pegou num jogo contra o Flamengo, depois foi jogar na Portuguesa, e a Portuguesa jogando contra o Flamengo, ele marca outro gol contra o Flamengo e de cabeça, parece que o Lauro contra o Flamengo ele vira centroavante. E a verdade é que teve uma trajetória muito vitoriosa, é um ídolo da torcida da Ponte, mas nunca tinha trabalhado como treinador de goleiros. E aí, pela afinidade, pelo relacionamento que tem com o atual presidente, o Marco Antônio Eberlin, ele acabou sendo guindado ao cargo já de treinador de goleiros do profissional. Mas é o primeiro trabalho dele como treinador de goleiros. E você, já numa carreira, se não longa, mas já uma carreira solidificada, já uma carreira que tem uma certa longevidade, você já trabalhou com profissionais dos mais experientes na função de treinador de goleiro. E eu gostaria, sem querer deixar você numa situação de constrangimento, absolutamente, mas que você falasse do trabalho do Lauro e como é que você vê esse desenvolvimento rápido dele, principalmente, apesar de toda a experiência que ele tem como goleiro, mas estando vivendo a sua primeira experiência na função de treinador de goleiros. Fale um pouquinho do Lauro pra gente, da parte técnica. Opa, claro. e também do relacionamento seu com ele. Como você mesmo disse, eu vou usar um exemplo que você usou, eu passei por grandes profissionais como treinador de goleiro, e o Lauro também passou por grandes profissionais, né? Ele rodou em bastante time grande, e ele também teve essa experiência com treinadores de goleiro da mais alta classe do Brasil. A gente sabia, né, quando ele chegou, que era o primeiro trabalho dele, mas não tenho o que falar. É um trabalho muito moderno, muito atual. Não só dele, né, ele veio com o Diego Schau. Então o trabalho é conjunto, os dois. Né, eles montam o trabalho, tanto trabalho de campo quanto trabalho de academia. E fora a experiência do Lauro no gol, né? Acho que, se eu não me engano, é o terceiro ou seja, o goleiro que mais teve jogos pela Ponte. Então, além de ter a parte teórica de treino, tem a parte que ele passa muito pra gente, que é de posicionamento,
situações de jogo, o que pode acontecer, o que não pode, porque ele viveu tudo isso, né? Ele viveu bastante isso, porque ele jogou bastante tempo e foi titular absoluto no Inter, para Cruzeiro e tudo mais. Então, assim, apesar de, como você mencionou, o seu primeiro trabalho dele, ele já chegou com, entre aspas, com todas as armas, né? Ele sempre passou trabalhos bons, trabalhos atuais. Apesar de ter jogado há um tempo atrás, o trabalho dele é moderno, dele e do Diego Schau. Diego Schau já foi treinador de goleiro em outros clubes, acho que, se eu não me engano, já trabalhou no Grêmio. Ele trabalhou com o Lauro na Lajeadense, se eu não me engano. Então, assim, a questão do trabalho dele é bem atual. Até mais atual do que alguns treinadores com que eu já passei em outros clubes. Então, a questão do trabalho com ele é super tranquila. Com ele, com o Schau, eles passam tudo pra gente. Eles controlam tudo, controlam carga. E eu acho que a minha resposta também dentro de campo mostra que o trabalho com ele foi sendo bem feito. Tá, eu, de minha parte, para encerrar, com relação aos demais companheiros aí, eles têm a pauta, eu queria te fazer mais uma curtinha e já antecipadamente agradecer pela atenção aí e, obviamente, pela forma muito clara com que você se expressa, pela maneira muito transparente. Isso é muito legal, a gente entrevistar o atleta que tem essa facilidade de comunicação que você tem. E eu Obrigado. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de média, até porque você não precisa disso, mas eu já percebi isso desde a sua primeira entrevista, quando você chegou contratado pela Ponte. Para encerrar, eu sei que você viu muitos jogos da Copa do Mundo. Eu gostaria que você falasse se viu alguma novidade nos goleiros, alguém fazendo algo de diferente do que o mundo vem fazendo na Copa do Mundo, alguma coisa extra normalidade, e emendando na mesma, qual foi para você o melhor goleiro da Copa do Mundo recentemente encerrada no Catar, Kaique? Olha, eu acho que algo novo, eu acho que não tem porquê, porque a gente, querendo ou não, sempre acompanha os campeonatos europeus, ou até mesmo o Campeonato Brasileiro, e essas técnicas novas e tudo mais, elas são feitas nesses campeonatos, né? Por exemplo, eu estava falando da defesa da final contra o Guarani, e o goleiro da Argentina também fez a defesa em X, né? Contra a França no 3-3, no último minuto, ele também fez a defesa em X, né? Então é uma técnica que já vem há um tempo já. Eu acho que, assim, de novo não tem nada. Eu acho que nas outras Copas, por exemplo, você pegar a Copa de 2014 ou de 2018, aí você viu umas coisas diferentes, né? Por exemplo, o Neuer fazendo aquelas coberturas que ele fazia, que na época só ele fazia praticamente, né? De fazer cobertura no meio de campo, ser quase um líbero, né? Uma atuação que eu gostei bastante foi a do goleiro da Croácia contra o Brasil, né? Não tem nem o que falar. Foram 11 chutes defendidos, foi defesa com pé, defesa de pé, defesa no chão, pegou tudo que foi tipo de bola e ainda pegou um pênalti nas penalidades. Mas eu acho que para mim o melhor goleiro da Copa foi o da Argentina, porque ele apareceu no momento decisivo, né? Pegou pênalti na final, pegou a última bola na final, 3-3, acho que na semifinal ou quartas de finais. Ele pegou pênalti também, então eu acho que ele apareceu nos momentos decisivos, né? E eu acho que o goleiro é muito isso, tem que ter a regularidade, claro, porque o goleiro funciona basicamente nisso. E nos momentos necessários tem que aparecer com algum milagre, assim. Então, para mim, pela final, por todo o contexto, o melhor goleiro da Copa foi o da Argentina mesmo. Então, Beleza, Edu. De minha parte aqui, estou satisfeito. Não, mas... E tá com a gente aí o Kaique França, belíssimo goleiro da Macaca. Não, mas eu tenho uma colocação, viu, Kaique? Eu estava vendo aqui no dos papéis aqui. Você teve 3 pênaltis, né? Foram 3 pênaltis que foram convertidos. Então, só se a minha memória tiver... Mas tá faltando você pegar um pênalti. Você vê que a gente aqui é exigente, hein, cara? Tá vendo? Tá faltando você pegar um pênalti. Gol de falta, você só tomou um, foi contra o Sport. Pode ser que tenha outro também, mas não me lembro. Agora! Esse negócio de sair jogando, essa modernidade, essa goleirada. Você viu o goleiro de Marrocos o que fez, né? O goleiro de Marrocos ele deu uma lascada feia, quase que meteu contra, rapaz. Quase que derruba Marrocos inteiro, né?
E eu, sinceramente, não sei que o Tigrão se despediu, mas eu coloco, como eu sou muito amigo dele, viu, Kaique França? Eu sou muito amigo dele. Coloca ele na roda de novo, ele negocia com você. Não sei qual é o conceito que o Tigrão faz a respeito da sua saída de bola. Eu, com todo o respeito, te agradeço demais ser nosso convidado e tal. Você fez a defesa do ano, foi no derby e tal. Mas esse negócio, quando você sai com a bola, fica tocando ali, Deus do céu. E algumas vezes, várias vezes, não deu certo. Eu não sei o que você negocia com o Lauro, eu não sei como é que é. O negócio é fazer o simples. Mestre Tigrão, Kaique França, nosso convidado. Qual é o conceito dele saindo, tocando a bola, Tigrão? Aí o que você tá perguntando é a questão da reposição e a questão de trabalhar com os pés. Essa é a sua pergunta. Isso. Eu acho que o Kaique, embaixo dos 3 paus, é um goleiro quase perfeito. E eu acho que ele é um goleiro canhoto, né? Isso não quer dizer nada, mas aparentemente, quando existe habilidade com os pés, sendo destro ou canhoto, não muda absolutamente nada. Mas eu percebo que o Kaique tem alguma instabilidade, sim, no momento de trabalhar com os pés. E aí é até legal a gente pedir ao Kaique uma autocrítica com relação a isso e ver como é que ele tem trabalhado isso num momento em que é uma tendência natural. Eu acho que é uma estrada sem volta de todos os goleiros profissionais, principalmente dos times, não é, do porte da Ponte, dos times realmente de destaque dentro do futebol brasileiro e do futebol mundial. A tendência é que ele tenha que trabalhar cada vez mais com os pés. E se ele for trabalhar com o Fernando Diniz, então, e não souber trabalhar com o pé, nem para o banco ele vai. Agora, é uma tendência, e isso a Copa também mostrou. E o Kaique desempenha essa função razoavelmente bem, mas a gente às vezes sente alguma insegurança ainda. Eu queria saber, primeiro, se você concorda e como é que você vem trabalhando isso, a questão da reposição e desse trabalho especificamente com os pés, sobretudo com a sua canhota, visto que você é canhoto, Kaique. Claro, a questão dos pênaltis que ele comentou, foram 5, né? 3 foram gols, um foi para fora e eu peguei. Uma coisa que realmente... É contra o Grêmio, verdade. Né? Uma meta, né? Contra o Grêmio foi para fora. E a questão de sair jogando, né? Aí não é uma questão do Lauro em si, né? É uma questão do treinador, que é um conceito de jogo do time, né? O treinador treina isso, pede isso. Então aí é mais a parte do treinador e não do Lauro. O Lauro, o que ele faz é passar treinos no dia a dia para tentar nos ajudar, questão de domínio de bola, passe, essas coisas. Agora, eu concordo com você, o ponto que eu tenho a melhorar mais hoje é o jogo com os pés. Era uma coisa que eu trabalhei muito no Corinthians, mas uma coisa é você trabalhar no treino, outra coisa é você trabalhar no jogo, né? É totalmente outra coisa. Então eu concordo sim, eu acho que algumas partidas, até mais a primeira parte do campeonato, eu estava jogando bem com o pé, com uma facilidade maior. Depois disso surgiu uma sequência de jogos que foi meio difícil, acabei errando mesmo, confesso. Lances até quase saíram gols, ainda bem que nenhum saiu gol, né? Mas é um ponto a melhorar sim, é um ponto que a gente está trabalhando para essa temporada. É um ponto que eu fui cobrado também pelo treinador, pelo Lauro. E a gente está trabalhando para melhorar isso sim, né? O goleiro jogar com o pé é todo um mecanismo do time, né? Porque o goleiro ele pode ser bom com o pé, mas, por exemplo, você vê na Copa do Mundo, a hora que o cara não tinha opção, era bola para frente, né? Os que inventaram acabaram errando, né? Que acho que foi o goleiro da Austrália, e acho que os do Marrocos, como você mencionou, né? Mas tem que ser também muito essa questão do até onde eu posso forçar uma jogada do vamos se livrar da bola para não correr risco, né? Porque, querendo ou não, o gol tá atrás do goleiro e ele tem essa responsabilidade. Mas eu concordo sim, é um ponto que eu tenho a melhorar. Não acho que eu sou ruim com os pés, mas eu tenho que melhorar. Alguns momentos teve instabilidade mesmo, teve dificuldade. Então é uma coisa também que eu me cobro e tô trabalhando para melhorar. E como eu falei, é uma coisa que a gente trabalha na Ponte. Alguns campos do adversário não ajudavam isso também. Por exemplo, lá de Brusque, alguns campos assim, o do Londrina também não estava nada bom, então
trabalhar com os pés era complicado, a bola vinha quicando, você tentava dar de primeira, ela quicava para dominar, era complicado. Mas ainda bem que não saiu nenhum gol, porque por causa de algum lance meu que eu perdi a bola com os pés, ou coisa assim. Mas é um ponto que tem a melhorar e que vai ser melhorado essa próxima temporada, isso eu posso garantir. Muito bem, Kaique França, goleiro da Ponte, conversou com a gente. Da minha parte, muito obrigado, viu, Kaique? Que você tenha um ótimo 2023, que a gente possa aqui, após a partida, dar boas notas para você. Quem dá nota é o Tigrão, viu, Kaique? Eu só pergunto, seu Kaique. Ele que dá nota, tá bom? Ô, Tigrão, dá um abraço no Kaique aí, Tigrão. Tô sim, Kaique, parabéns aí pela carreira vitoriosa, parabéns Obrigado. aí pela fluência, pela facilidade de falar com a gente. E saiba, quando você está falando com a gente, você está falando com a torcida da Ponte. E o torcedor adora isso, adora ouvir os seus ídolos, adora entender dele aquilo que ele está pensando, como é que está a cabeça dele, como é que ele se expressa. Então é muito legal esse contato. É uma pena que no dia a dia, ao longo do ano aí, com os jogos, o protocolo seja outro. A gente torce até para que ele mude, para que esse tipo de contato possa ser mais frequente e possa haver, através desse contato, uma maior aproximação do profissional com o torcedor. Então, parabéns pela grande temporada em 2022, que você tenha em 2023 mais sucesso ainda, que faça grandes jogos, que consiga ser esse paredão no qual você se constituiu aí, ajudando muito a Ponte no seu objetivo aí de permanência, até com alguma tranquilidade na Série B, depois de muita instabilidade. Um ótimo 2023 para você, sucesso e muito obrigado por ter participado com a gente aqui, abrilhantando a programação da Bandeirantes. Kaique. Eu agradeço muito, agradeço o convite. Sempre que quiserem conversar comigo é só me chamar. Aproveito para, já que você mencionou uma coisa que é verdade, eu tenho muito a agradecer aqui, né, que foi o torcedor da Ponte, que desde o momento que eu assumi a meta, me abraçou, me trata bem, me recebeu muito bem, e sempre me apoiou. Então, assim, até nos momentos difíceis, não deixaram de apoiar. Então, eu tenho muito que agradecer à torcida da Ponte. Esse é um ponto, a torcida da Ponte, esse é um ponto importante que você destacou. E eu só queria deixar o meu muito obrigado a todo o torcedor da Ponte. Beleza, Kaique, também quero agradecer aqui sua participação com a gente no Esporte em Debate e o Edu falou que você não pegou pênalti, agora você é seu advogado, hein, Kaique? Pegou um pênalti contra o Novo Horizontino, Peguei, 42 segundo tempo. Então, desejo aí parabéns. Só mais uma dúvida, seu contrato se renovou até o final de 23, certo? Até o final de 24. Até o final de 24, opa, beleza. Isso. Então tá bom. Kaique, um excelente final de ano, um excelente ano novo, sucesso com a camisa da Ponte Preta e mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, eu agradeço o convite de todos aí, um feliz ano novo a todos. Obrigado. Kaique França, goleiro da Macaca, nosso entrevistado aqui no Esporte em Debate. Também quero agradecer aqui em público, Edu, a liberação, né, por parte da assessoria de imprensa da Ponte Preta, o Thiago Toledo, que nos liberou para bater esse papo interessante com o goleiro Kaique França. Thiago, muito obrigado a todos também que trabalham no departamento de comunicação da Macaca. É isso aí, obrigado ao Thiago também. E chegou agora o WhatsApp e não deu tempo. Me desculpe, por que ele não usa a camisa 1, né? É superstição? A gente pergunta da próxima vez pro nosso Kaique França, tá bom? Olha, vamos dar uma faturada agora, 17h44, mande o seu WhatsApp, hein? Mande áudio. A pergunta é a seguinte: se na Ponte, por exemplo, o Matheus Jesus, que está renovando o contrato, vai ficar. Se o Matheus Jesus, ele vai substituir à altura aí o Alisson, tá bom? Você, torcedor do Guarani, Lucão, Alan Santos, Castan e Alvarinho. Desses 4, qual seria a sua dupla de zaga titular para o começo aí do Paulistão? Agora pulou 17h45. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra toda a linha de tintas Coral. E agora com uma novidade. A Coral Anti-Mosquito Bem-Estar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral, proteção anti-mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca. Ele possui a permitrina, um ingrediente natural que age no sistema nervoso do mosquito da dengue, zika e chikungunya, repelindo os mosquitos com proteção 24 horas por dia, por até 2 anos contínuos. Adicione Coral, proteção anti-mosquito às suas paredes.
à venda na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. Ou então, mais informações no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Pensou em tintas, pensou Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ano novo, ferramenta nova. Aproveite as ofertas da virada da Anhanguera e comece o ano novo com a maleta cheia. Confira: aparador de grama Tramontina, R$ 209,90. Compressor de ar Jet Fácil Shoes, R$ 646,90. Cortador de grama Tramontina, R$ 575,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19997310841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Corbella. Vai construir ou reformar?
Aeropisos é o lugar. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. E também laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos são 30 anos, sempre com os melhores produtos para acabamento perfeito de sua obra e uma equipe de profissionais altamente treinados. Aeropisos com uma grande variedade em estoque à pronta entrega. Melhores condições de pagamento, entrega rápida para Campinas e toda a região. Peça pelo WhatsApp 19983150103. Siga o Instagram, @aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas de Campinas e toda a região. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Aeropisos é o lugar e deseja a todos os clientes, fornecedores e parceiros boas festas e feliz ano novo. Que no próximo ano possamos compartilhar juntos mais conquistas. Aeropisos! Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ok, nosso Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu ver aqui a mensagem aqui, deixa eu ver que o Alexandre Balista tá falando, deixa eu aqui, final 5636. Ó, Edu, o Ponte Pretano não tem um dia de paz, hein? Matheus Jesus voltando, já estava gordo quando estava em atividade, imagine o tamanho que ele deve estar agora, hein? A criança deve estar, hein? 1 ano sem jogar. Alexandre Barista, do Novo Chapadão. E também o Carlão, deixa eu ver o que o Carlão tá falando aqui. O Carlão, tá aqui, Carlão, dizendo: Edu, Matheus Jesus para reserva serve, mas para substituir o Alisson, Eberlin tem que contratar, assim como repor a saída do Luca. Pois quem vai fazer os gols da Ponte? Sem Fecim, sem Ribamar, vai jogar tudo nas costas do Iriel? Eu não faria isso. Abraço do Carlão. Obrigado, viu, Carlão? Não foi você, Lupe, que falou pra mim, o Matheus Jesus tá fininho, né? Não sei quem foi que falou pra mim. Embora não joga desde fevereiro. Um ouvinte, não me lembro quando foi, mandou uma foto do CH e o CH me fez a pergunta, né? Se o Matheus Jesus estava treinando na Ponte. E eu, naquele momento, não tinha informação e aí fui buscando os detalhes e realmente ele estava participando das atividades durante a pré-temporada. Não vi o Matheus Jesus, mas pela foto ele está aparentemente um pouco mais magro. Então a gente espera, né? A informação é que já está praticamente tudo certo, né? A renovação de contrato do Matheus Jesus com a Ponte Preta, empréstimo do Corinthians provavelmente até o final do ano que vem. Então o Matheus Jesus deve ser utilizado, mas foi uma foto que nós vimos do Matheus Jesus fazendo um exercício. Então, provavelmente, nesse período em que ele ficou sem atuar, ele deve ter feito aí uma reeducação alimentar também e exercícios também, né, Edu? Lembrando que foi o derby lá do Brinco, foi 3-0 pro Guarani. Aqui esse derby foi o último jogo do Matheus Jesus. Depois, explicando o caso, ele teve problema de doping, foi pego no doping, ficou suspenso e aí se afastou da Ponte, tentou através de advogado e tal, reverter a situação, não conseguiu, já cumpriu a pena e agora está livre. Tá treinando na Ponte e tudo indica que está acertando o seu contrato de renovação com a Ponte. Pessoal, queria falar aqui o elenco, tá? O elenco da Ponte do Guarani. Situação atual, momento atual, hein? Elenco da Ponte. Goleiro Kaique França, falou com a gente há pouco, e o Pedrão, mais o Luan Ribeiro, tá? O Igor Vinhas foi embora. Na lateral direita tem Mailton, veio da Chapecoense. Foram embora Bernardo, Igor Formiga e Norberto. Lateral esquerda tem Jean Carlos, tem Júnior Tavares, que veio do Náutico, chegando agora. O Arthur continua, são 3 para a lateral esquerda. Zagueiros, Fábio Sanches, que inclusive se machucou, né, Lupe? Se machucou ontem nos treinamentos, tá com o pé inchado. Matheus Silva renovou. O Thiago Oliveira, né? E o Guilherme Souza. O Léo Santos foi embora. Bom, vamos lá. Quem que a Ponte tem como volantes? Amaral, Leonaldi
O Ramon Carvalho, ele não joga desde junho, teve uma grave contusão, já renovou o contrato, continua. O Fraga continua e o Matheus Jesus, que dissemos aí. Saíram Marcos Júnior, Moisés Ribeiro, Richelli e o Alisson. Os meias, a Ponte tem Elvis e Cássio Gabriel. Foram embora Fecim, Gabriel Venâncio, Matheus Anjos, Vitinho e Thales. Vitinho jogou no finalzinho, revelado na base. O Thales é aquele que jogou em 2020 na Copa do Brasil, fez o gol da vitória lá contra o Gama. A Ponte venceu 2-1, ele entrou no segundo tempo. Teve princípio de que daria tudo certo, depois acabou se afastando completamente. Esteve na Ponte Preta B, disputando o Brasileiro de Aspirantes, né? Foi para Portugal, mas Thales acertou o Caínto de Limeira. Atacantes, a Ponte tem o Eliel da base, o menino que fez o gol contra o Náutico, o Everton, que teve aquela contusão. Hoje não jogaria. O Everton acho que não está ok para no dia 14 estrear com a Ponte lá em Rio Claro, ainda não, né? O chegaram Pablo Diego do Avaí, o Guilherme Pira, que estava no Manaus, e o Jefferson, o Gé, da Itapirense, e mais o Dudu Atamoto, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Olha, foram embora o Bruno Alves, o da Silva, Danilo Gomes, Echaporã, Leandro Barça, uruguaio, voltou para o Uruguai, o Luca foi para Tailândia, Nicolas, Ramires e Ribamar também foi embora, tá? O Fabinho, que é um atacante que veio da Croácia e aí, logo no começo, ano passado, teve aí uma contusão, estava treinando, não vai ficar, tá? Não vai ficar, não chegou a estrear. Passou 2022 entre departamento médico, transição e recuperação. Estava começando a treinar, mas não vai ficar, tá? Situação de momento do Guarani. Vamos lá, goleiros. Kozlinski, que renovou. Guarani contratou Tony, que veio do Vila Nova para ser o reserva do Kozlinski, tá? O Lucas Cardoso, revelado na base, jogou pouquinho, foi para o Grêmio Prudente e saíram dois, Arthur Gazi e João Lopes. Arthur Gazi e João Lopes saíram. O Lucas Cardoso continua pertencendo ao Guarani, Grêmio Prudente por empréstimo. Lateral direita, Diogo Matheus renovou, chegou Lucas Marques do CSA. Foram embora Lucas Ramon e o Matheus Ludic. O Matheus Ludic foi para o Sampaio Correia, tá? Continua pertencendo ao Guarani, foi emprestado. Lateral esquerdo tem o Jamerson, Mike e o Eliel. Eliel revelado na base, faz tempo que não joga. Zagueiros, tem o argentino Ivan Alvarinho, que também joga de lateral. Tem o Lucão, chegaram o Lucão do CSA, Alan Santos, que veio do Vitória, e o Leandro Castan, que veio do Curitiba. Foram embora João Vitor, Ronaldo Alves e Derlan. Deixa eu ver quem mais aqui. Volantes, Leandro Vilela, o colombiano Richard Rios. Chegaram Lima, da Chapecoense, o Anderson, do Azures, e Iago Henrique, que veio do CRB, e Iago Henrique jogou na Ponte, tá? Foram embora. O Índio foi pro Operário, né? Foi. Eduardo Persson foi para... Persson foi pro Ituano. Ituano. Deixa eu marcar aqui. Isso. Ituano, tá? Ituano. Rodrigo Andrade, acho que voltou pro Vitória, mas ainda incerto onde vai jogar esse ano. Em 2023. Meias. Giovanni Augusto, tem contrato até final do Paulistão. Chegaram Bruninho. De onde que é o Bruninho? Depois vê pra mim, por favor. O Bruninho é do Atlético Mineiro, Edu. Atlético Mineiro. Bruninho. Derek veio da Chapecoense, tá? E teve um menino da base promovido pro profissional. Meia, é o Eliseu Manuel, tá? Foram embora Isaac, que a gente já sabia, salário alto e tal, que é do Grêmio, Marcinho e Lucas Venuto. Lucas Venuto é aquele que cobra bem escanteio, né? Atacantes, quem que o Guarani tem? Bruno José, o boliviano Bruno Miranda, Gênison, Nicolas Careca, Rafael Freitas, menino da base, que estreou contra a Chapecoense, um carequinha, Renanzinho, que voltou do 15 de Piracicaba, e chegou também Bruno Michel, do Botafogo de Ribeirão, que jogou na Ponte também, tá? 2 foram promovidos da base para o profissional, o Theo Henrique e o Nicão. Foram embora Maxwell, Júlio César, Edson Carioca e Yuri Tanque,
que foi para a Coreia do Sul. O Edu, o Bruninho, ele é do Atlético Mineiro, vem por empréstimo do Atlético Mineiro ao Guarani, mas a última vez que ele pisou em Minas Gerais foi em 2020, porque depois ele foi para alguns clubes emprestado. Foi para o Sport, Confiança, Juventude, e seu último clube foi ano passado no CRB. E ele tem quantos anos, o Bruninho? O Bruninho, Tá fácil, ele tem 22 anos. Ele nasceu no dia 27 de abril de 2000. Deixa eu ver o que mais aqui, o final 5636. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Travou a internet. Travou. Oh, meu Deus do Eita, céu. O Bruninho, ele é filho do Bruno... Informação só pra você destravar aí, tá? Filho do Bruno Heleno, que jogou no Atlético Mineiro durante 96 até 2000 e depois no Internacional. Não passou pelo futebol de Campinas, passou só pelo Ituano em 2003. É filho do seu Bruno Heleno. Ô Giba, faça favor, por que trava isso aqui? Eu não consigo tirar isso aqui. É por isso que eu gosto de papel, viu, Giba? Eu adoro papel, isso, faça favor. A imagem tá em mim? Então eu quero aqui aproveitar também e pedir pro torcedor mandar as mensagens de áudio, né, aqui no nosso Fala Galera. Aê! Mundialdo. Muito bem, estamos aqui aguardando a participação dos nossos ouvintes. Parece que destravou aí, né, Giba? Destravou. Destravou aí, Giba. Por onde anda Josiel ou Cruel? Então, eu... Estava no Sub-20 foi embora. Josiel? Josiel... Josiel da Ponte, da foi? Ponte. Não, já foi embora. Foi embora, ele não tem mais contrato, não. O Josiel, bem lembrado, juntamente com o Tares, com o Marcos Júnior, estava também... Agora o Cruel é o Eliel. Eliel ou Cruel. Não, esse aqui é Josiel. Esse já não tem mais. O Josiel, então, ele disputou o Aspirantes, o brasileiro do Aspirantes pela Ponte. Isso. Não tá mais. Bem Quem mais, gosta muito aqui. dele é o CH. Deixa eu marcar. Bacana que o ouvinte, ele sabe mesmo, ele cobra. Eu tô num papel aqui, gente, do controle, que vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui, marcar aqui, Josiel, porque a Ponte contratou demais também. Tinha um do Sub-23 que foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Eu já vou pegar pra vocês, você já anota. Era o Marcos Júnior, o Josiel, o Thales, tinha um outro também que eu não me lembro. Tinha um zagueiro também. Tanta gente, viu? Não, só aqui, olha, ontem eu disse, e vou repetir, a Ponte não precisa mais de ninguém. É só preparar a parte física e um abraço. Não vai ter pra ninguém. Bobagem, gastar dinheiro, tudo igual. É o final 31-54, né? Boa noite, senhores. O Guarani Renanzinho já era, não deu certo em nenhum lugar. Tá bom, o final não colocou o nome 31-54, né? Falando do Renanzinho. Vamos a uma mensagem de áudio, agora 18h03. Bom dia, Edu Pinheiro. Bom dia. O Itamar do Jardim Rossim. Opa. O Edu, olha, tô gostando muito da apresentação do seu programa, viu? Muito obrigado. Parabéns, Edu. Muito agradecido. Você é o cara mesmo, hein? É bom em todas as áreas aí. Muito obrigado, meu Falou, amigo. Abraço. Abraço. Deus lhe pague, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Deus lhe pague mesmo, viu? Edu, o zagueiro que estava na Ponte, que também foi pro Sub-23, é o Gustavo Cipriano. Lembra desse? Lembro. Tá no Botafogo de Ribeirão Preto, junto com o Marco Júnior. Mas esse não chegou aí para Aspirantes, não. Ele não foi? Ele não foi para viagem para Portugal? Para Portugal pode ser que tenha ido, mas foi embora. Você sabe que esse ano atuaram 59 jogadores pela Ponte. O ano é brincadeira, é muita gente. A Ponte tá dando uma limpa, né? Tem mais uma aí? Pulou 18h04. Boa tarde a todos da Band. Para entender se o Matheus Jesus pode estar à altura do Alisson, a gente precisa saber se ele está bem fisicamente. Antes da punição, ele não tinha condições de jogo e para se renovar o contrato desse jogador, precisava entender se ele tem condições físicas para estar jogando em alto nível. Marcelo, de Hortolândia. Marcelo de Hortolândia, muito obrigado, Hortolândia. Hein? Hortolândia é o reduto de grande audiência da Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Band, Sérgio nas Paineiras. Eu acho o Matheus Jesus, em relação ao Alisson, ele é muito mais jogador, ele joga muito mais que o Alisson. Só que tem um detalhe, né? O Matheus Jesus tem que estar afim, né? Tem que estar afim de jogar e tem que estar afim de vestir a camisa da Ponte Preta e ser um atleta profissional, né? Que ele vive do corpo dele, ele vive da condição física dele e a hora que ele colocar isso na cabeça, ele vai ser um grande jogador a nível de seleção brasileira.
Só que o tempo está passando e a hora dele é agora. Ou ele agora encarna jogador de futebol e atleta, ou então, sinceramente, ele vai acabar com muitos outros aí, encerrando sua carreira. Mas eu acredito que ele joga muito mais que o Alisson. Abraço, pessoal, bom ano novo a todos. Que a nossa macaquinha suba 2023 para o Paulista e suba no Brasileiro também. Torço muito aqui, abraço. Muito obrigado, viu, Sérgio? Muito agradecido mesmo, viu? Lupe, vamos lá, 18h05, vamos lá, alguma novidade do Guarani? Gente, hoje novidade, tanto pontos como o Guarani. Mas hoje tem algumas novidades no Bugre, sim, viu, Edu? Tem novidades. Escuta, o Guarani você reapresentou? O Guarani está trabalhando de forma, agora nesse período entre Natal e Ano Novo, remoto, mas já estava em pré-temporada. Então vamos morrer, não vou ver tudo, viu? Comentarista já tem estúdio em casa. Olha como é que tá. O jogador de futebol já não se... semana de Ano Novo é online. Treinamento online. Pô, tá ficando moderno. Só o plantão que tem que vir na rádio, não tem jeito. Não tem. Esse não tem jeito, né? Não tem jeito, Edu. Mas tem algumas informações importantes. Não, e a Ponte? A Ponte se representou ou não? A Ponte já se representou igual o Guarani. É presencial. Isso, presencial. Mas os dois se representaram antes do Natal. Fizeram ali uma pré-temporada, um trabalho físico. A Ponte continua trabalhando essa semana, do dia 25 do Natal até o próximo final de semana, serão liberados, voltam no dia 1º. O Guarani, dia 2, também volta às atividades, mas o Guarani já se reapresentou presencialmente só essa semana, agora que estão aí trabalhando de forma remota. Mas depois volta tudo ao normal, Edu. Bom, rapidamente, o problema do tal sorteio da CBF. Não tem data ainda, se dá Guarani, se dá Criciúma, para ver quem vai para a Copa do Brasil, porque deu empate no ranking, né? Alguma novidade? A única novidade é que as duas equipes se manifestaram através de nota, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar ontem com o Vilmar Guedes, que é o presidente do Criciúma. Ele quer jogar a Copa do Brasil, é um direito que ele conquistou dentro de campo, e o Guarani também afirma que vai disputar a Copa do Brasil, até porque foi conquistado dentro de campo. Edu, provavelmente, independente de quem ganhar o sorteio, isso vai dar ainda muita confusão no decorrer de 2023. Aliás, hoje, o Mozart, ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, aos nossos companheiros, ao Lucas Herrera e toda a rapaziada que trabalha na Rádio Bandeirantes de São Paulo, e ele foi perguntado a respeito dessa situação, se o Guarani está trabalhando com o planejamento também da Copa do Brasil em 2023. Bom, não, o nosso planejamento da Copa do Brasil, ela está inclusa, né, no nosso calendário, né? Então, assim, eu não quero entrar nos pormenores, até porque não é a minha área, mas eu espero sinceramente que essa situação se resolva e que nós disputemos a Copa do Brasil, né? É importante financeiramente para o clube, é importante para os jogadores, você passando de fase é importante também para a imagem do clube, enfim, e nós conquistamos do campo também, né, essa vaga, né? Então, nós fomos para o último jogo contra a Chapecoense, dependendo de uma vitória, para estar na Copa do Brasil, e nós tivemos 7 vitórias seguidas dentro da nossa casa, né? Então, enfim, eu espero que isso se resolva da melhor forma possível, que a gente possa disputar a Copa do Brasil de 2023. É aguardar, agora não tem muito jeito, né? E você já citou essas 7 vitórias seguidas, né, Mozart? Inclusive seu contrato foi renovado recentemente, o vínculo que ia até o final do Paulistão, agora vai até o final da temporada, vai até o fim de 2023. Queria que você falasse um pouco sobre essa vida curta para treinador, né? Porque você chegou com o Guarani em penúltimo lugar, ganhou 11 dos 23 jogos que disputou e levou a equipe para 10º lugar. Sendo sincero, a extensão desse contrato muda completamente a cabeça do treinador, dá mais tranquilidade, dá até para mudar a estratégia, pensando que que você especificamente não joga a vida no Paulistão e vai ter um tempo maior para trabalhar a equipe? Bom, assim, o contrato para o treinador de futebol no Brasil, ele é muito subjetivo também, né? Infelizmente, né? Mas o que mais me dá tranquilidade e confiança para 2023 é que nós conseguimos montar a equipe com a nossa cara, assim, né? Então, muitos jogadores permaneceram do último campeonato, outros jogadores que nós trouxemos, a grande maioria já trabalhou comigo, então isso me dá uma confiança, uma tranquilidade muito grande e uma esperança que vai ser um 2023 bem positivo, assim. Eu estou muito confiante
nesse início aí de pré-temporada. Nós fizemos 18 dias que foram muito bons aí em Campinas e estou bem esperançoso para que 2023 realmente seja um ano importante, assim, né? E um ano que a gente possa ser competitivo em todos os campeonatos que nós disputamos. Eu tenho bastante convicção nesses jogadores que permanecerem e nos jogadores que nós trouxemos, que nós vamos ter um time muito competitivo em tudo que nós formos disputar e contra qualquer adversário que a gente for enfrentar. É óbvio que o Campeonato Paulista é um campeonato bem duro, né? Principalmente pelo formato dele, além da capacidade técnica, assim, do nível técnico do campeonato, que sem sombra de dúvidas é o principal campeonato estadual do país. O formato dele é bem duro, assim, que você joga praticamente a cada 3, 4 dias, né? Então essa nossa preparação vai ser fundamental para iniciar bem o Paulista. Guarani, que está num grupo com Mirassol, São Paulo e Água Santa, não enfrenta essas equipes numa primeira fase, mas pode pegar o São Paulo nas quartas do Paulistão. Dá para cravar, Mozart, que o objetivo do Guarani é pelo menos igualar a campanha de 2022, quartas de final, quando perdeu nos pênaltis para o Corinthians? O nosso primeiro objetivo, com certeza, é a classificação para a próxima fase, né? Como eu frisei antes, é um campeonato bem duro, né? Então, a nossa preparação, ela foi desses primeiros 18 dias e agora estamos fazendo alguns treinos online para manter o nível físico dos jogadores. No dia 7 a gente tem um amistoso contra o São Paulo, lá na Barra Funda, já para ver o nível realmente da nossa equipe, né? E aí estrear dia 14 contra o Santo André. Então, com certeza o nosso primeiro objetivo do ano é classificar para a próxima fase. Maravilha. Agora mudando um pouco o assunto, né, da nossa entrevista, desse nosso papo, Mozart. Estamos conversando com o técnico do Guarani, ex-atleta que passou por inúmeros clubes com muita maestria. Mozart, conta pra gente, o que você consegue tirar de conclusão da Copa do Mundo em si, que acabou faz pouco tempo, né, Copa no final do ano. Uma competição com uma final enorme, final grandiosa, né, gigantesca e muito boa, só que muito nivelada. O que você consegue absorver, até mesmo para os seus times, e o que dá para tirar de lição dessa Copa? Bom, eu achei um nível importante, assim, a Copa do Mundo, um nível onde algumas seleções elas se destacaram, obviamente, né? Um futebol bem completo, assim, que esses times desempenharam, assim, o que eu vejo, assim, de grande mudança, pelo menos na minha ótica, assim, é que hoje o jogador ele tem que ser o mais completo possível, assim, né? Em todos os sentidos, né? Seja para atacar, seja para defender, né? O futebol moderno, ele exige que o atleta seja o mais completo possível. E assim, e a intensidade do jogo é uma coisa absurda, né? Se você pegar os jogos, principalmente da segunda fase em diante, assim, alguns até que foram para prorrogação, a distância percorrida por esses jogadores foram distâncias bem importantes, né? Então o nível físico ele aumentou drasticamente, o nível técnico exige do jogador pela dinâmica que é o jogo, né? Então, assim, o que mais me chamou a atenção realmente foi isso, a questão física, que hoje o jogador realmente ele tem que estar num nível bem importante físico e tecnicamente ele tem que saber fazer tudo, tecnicamente, taticamente ele tem que saber fazer tudo, assim, né? Tem que atacar muito bem, ajudar no ataque, independente da posição dele e também ser um cara importante defensivamente. É óbvio que cada um dentro das suas próprias características, mas o futebol ele está bem completo, assim, né? Prova disso, na minha opinião, obviamente, o meio-campo da Croácia com 3 camisas 8, né? Pelo menos na minha ótica, assim, como eu entendo o jogo, a Croácia jogava com 3 camisas 8, não jogava nem com camisa 5 nem com camisa 10, e era um meio-campo bem dinâmico, assim, né? É uma coisa que me chamou muita atenção e eu vou tentar aplicar esse formato aí na minha equipe em 2023. Esse é o Mozart, técnico do Guarani, entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, hoje no período da manhã, confirmando que o Guarani, Edu, vai fazer então um jogo treino contra a equipe do São Paulo
Jogo que deve acontecer no dia 7, lá no CT da Barra Funda. Lembrando que o Guarani não joga com o São Paulo, porque eles estão no mesmo grupo, a não ser que eles se classifiquem para as quartas de final do Campeonato Paulista. E só mais uma informação, depois a gente fala mais sobre esse assunto, mas o Bidu, oficializado pelo Corinthians. Bidu já treina no Parque São Jorge, Edu. E aí, Tigrão, Bidu decolando na carreira? Tá indo para um grande clube, está indo para uma vitrine muito grande, não que o Guarani não o seja, né? Agora, tem que jogar bola, tem que ter regularidade, acho que ele foi bem no Cruzeiro. Eu estranhei, viu, Edu, quando o Cruzeiro acabou não comprando em definitivo, eu não sei se é questão do preço, se não houve um acerto aí no valor da transação, mas eu acho que o Edu fez uma belíssima Série B, o Bidu, uma belíssima Série B pelo Cruzeiro. Muito boa a participação dele, inclusive decisivo em alguns jogos, mas o Cruzeiro devolveu. Bom, muito que bem. Devolveu, está devolvido. Como é que seria o ambiente do Bidu, não de hostilidade por parte do Guarani, que ele é muito bem quisto por todos, mas a questão da motivação dele, com uma expectativa de disputar uma Série A, etc, etc, etc. Não sei se ele teria a cabeça para fazer uma grande temporada 2023 na equipe do Guarani, em função até da expectativa que ele criou. Indo para o Corinthians, tem sim condições de decolar definitivamente na carreira, tem sim, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, depende muito da performance dele, né? De como é que vai ser. O Corinthians acabou de negociar o Lucas Piton com o Vasco, né? Tem o Fábio Santos, que é um jogador veteraníssimo, então tá a faca e o queijo nas mãos do Bidu. Ele tem tudo, inclusive, para iniciar a temporada como titular da equipe do Corinthians. E, obviamente, que se tiver um bom desempenho, vai decolar sim. É o principal momento, é o momento mais importante da carreira dele. Como também, né, se não for bem, a vitrine é maior. Porque quando a vitrine é grande, Edu, ela é grande no sentido de projetar e ela também é grande no sentido de queimar, de fechar portas. Só que o Bidu é muito bom jogador. Então, acho que acabou sendo bom para todo mundo, bom para o Guarani, que vai pegar um dinheiro, bom para o Bidu, que vai preencher uma expectativa que ele tinha de disputar uma Série A em 2023, e bom para o Corinthians, que está precisando de gente para o setor. Torço muito pelo Bidu, que ele tenha boa sorte, e acho que a chance maior é de que ele realmente, nesse ano de 23, definitivamente decole na sua carreira. Ô, Tigrão, elenco do Guarani, olha, por posição, o que ficou de destaque no momento atual, pelo elenco atual, né, dos que ficaram e renovaram, olha, goleiro eu vou pular o Kozlinski, que é uma coisa óbvia. Na lateral direita, também vou destacar aqui por conta do Diogo Matheus, que renovou, porque tá chegando o Lucas Marques, os demais foram embora. Lateral esquerda, também já cravo aqui o Jamerson, que é uma coisa óbvia também. Zagueiro eu vou pular, deixar para depois, tá? Porque a maioria foi embora, chegando muita gente. E os que ficaram... Não sei como é. Volante, olha, o que você acha de destaque? Tem o Vilela, esse colombiano Richard Rios, e chegando o Iago Henrique, o Lima da Chapecoense e o Anderson. E aqui como é que tá de volante, Tigrão? Tá bem servido, Edu. Eu no primeiro momento fiquei preocupado, porque saíram muitos jogadores do mesmo setor. Eu acompanhava ontem o programa, apesar de não ter participado, mas eu acompanhava, estava na estrada ouvindo. E aí, vocês falaram do Rodrigo Andrade, que saiu, e do Persson, que saiu. Mas saiu também o Madison, saiu também o Silas. Isso. Foram vários jogadores do mesmo setor, mas o Silas não vinha sendo aproveitado. Mas o Madison vinha sendo aproveitado. Sim, bem lembrado, e aí sai Rodrigo Andrade, né, que era titular absoluto, e o Persson, que era uma espécie de 12º titular. Então, num primeiro momento... eu achei que o Guarani ficou muito desfalcado no setor. Mas com as contratações que estão chegando aí, acho que o Lima, que é muito bom jogador, vem para jogar. Acompanhei esse atleta tanto na Chapecoense quanto na Inter de Limeira. O Richard Rios, né, que é muito bom jogador. E como o Moser gosta de jogar no 4-3-3, ou gosta de espetar 3 atacantes, né, eu acho que vai montar com tranquilidade, fechando isso daí com o Giovanni Augusto. Eu acho que já está legal. No setor de meio campo, no primeiro momento assustou, nesse momento já há um equilíbrio de forças aí com relação àquilo que o Guarani tinha até o encerramento da temporada para ele na Série B de 2022 desse ano,
que está se encerrando daqui a 3 dias. De volantes, já anotei aqui, então. Eu tinha aqui o Índio, Eduardo Perso foi para o Ituano, emprestado. Tem mais o Índio que eu não falei. Foi para o Operário, né? Rodrigo Andrade. E acrescentei que você falou agora, não tinha Matos e Silas, bem lembrado. É verdade. São 5 volantes que foram embora. O meu papel, você não queira saber como é que tá, Tigrão. É brincadeira, porque você controlar. Nossa senhora, quem saiu, quem tá. Bom, de meia, Tigrão. Aqui também, você não tem que falar, Giovanni Augusto. Chegaram aí Bruninho, Derek, aqui não tem que falar, destaque para Giovanni Augusto, um bom meia. Tem contrato perdeu o Isaac, né? O Isaac, Marcelinho e Lucas Venuto. Mas porque o Isaac, apesar na entonação da escalação ele ser titular, né? Terceiro atacante, titular, como você está dizendo, mas ele, depois que entrou no time, houve uma mudança, né? No desenho tático do Guarani, que ficou mais próximo de um 4-4-2, havia uma inversão de um dos meias que caía pela beirada e um dos meias que fechava o quadrado de meio. E o Isaac fechou muito bem esse espaço, o Guarani passou a ficar mais com a bola, ele jogou mais próximo também do Giovanni Augusto e o Guarani cresceu depois da entrada desse jogador. Então eu considero o Isaac, dentre as baixas que o Guarani sofreu, mais uma baixa de meia do que propriamente de atacante. E ele foi bem no Guarani, demorou um pouquinho para engatar, estava lá no Vasco, não vinha sendo aproveitado, veio fora de forma. Quando adquiriu a boa forma física, ele ajudou demais, fez boas partidas e foi taticamente um jogador importantíssimo aí no esquema do Mozart. Mas você estava falando dos meias. Eu incluo, sim, o Isaac mais como meia do que como atacante, dentre aqueles que deixaram o Guarani. E você pode mandar áudio pra gente. Mande um áudio, nosso WhatsApp é o 97102-1493, a respeito do elenco do Guarani que está sendo montado, que você acha, a posição que está faltando, ou fazer aí alguma crítica de algum jogador, alguma análise, fica à vontade. Você também, torcedor da Ponte, pode mandar um áudio a respeito do elenco atual da Ponte, dos que ficaram, evidentemente, 97102-1493. Ô, Tigrão, atacante, foram embora, Maxwell... Ô, Edu, posso rapidinho, sei que claro, a gente tá sem dúvida. Só corrigindo uma informação, eu tô aqui lendo uma matéria do portal Carlos Batista, do dia 29 de novembro. Após 3 temporadas, Eduardo Persson se despede do Guarani. Então, ele não tem mais vínculo com o Bugre. Então, não é empréstimo, tá? Ele vai assinar com o Ituano por uma temporada, mas não tem mais vínculo com o Guarani. Pelo menos é essa... Eu estava nessa dúvida, o Ortiz também me ajudou aqui. Então, é isso. Só pra gente falar a informação certinha, pra não ter esse problema. Desculpa. Imagina, um abraço pro Ortiz, hein? Muito tempo que eu não vejo mais o Ortiz. Qual é o primeiro nome, né? O Ortiz é o... Ortiz. Marcos Ortiz. Ô, Marcão, eu queria lembrar o site dele. Qual é o site dele, rapaz? Eu queria lembrar o site dele. Planeta Guarani, não é? É Planeta Guarani. Pô, Ortiz, eu não lembrava, Ortiz. Eu tô ficando velho. Tem que dar um desconto também, né, Ortiz? E eu queria pegar, você tem no seu site, eu gosto muito do elenco. Ele sempre mantém um elenco atual. Muito bacana. Parabéns, viu, Ortiz? Ô, Tigrão, atacante, ó, foram embora Maxwell, Júlio César, Edson Carioca e Yuri Tanque. Yuri Tanque destaque, fez belos gols. O Edson Carioca fez o gol que até então dava ao Guarani a condição aí da Copa do Brasil contra a Chapecoense. Só fez 2 gols, esse aí. Bom, vamos lá. Bruno José, o boliviano Bruno Miranda, jogou muito pouco. Gênison veio para ser titular, quem foi titular foi Yuri Tanque. Nicolas Careca vai ficar porque Yuri Tanque foi embora, tá? Renanzinho voltando, jovem ainda, veio do Quinto Piracicaba. Tem esse Rafael Freitas, o carequinha da base, que estreou contra a Chapecoense, o único jogo dele, foi a estreia, o nome tá estreia. E o Bruno Michel, que é uma incógnita, na Ponte não foi bem, mas foi bem no Botafogo de Ribeirão. Subindo o Theo Henrique e o Nicão. O que você achou, Tigrão? Eu acho que falta gente aí, porque o atacante mais importante, mais contundente do Guarani foi o Yuri Tanque. Ninguém pode discutir isso. Jogador que ao lado do Jamerson aí, né, alavancaram a permanência do Guarani na Série B para o ano que vem. Isso aí não há nenhuma dúvida, não é que foram só os dois. O time todo, como um todo, cresceu. O Mozart teve participação direta nisso, mas a grande verdade é que o Yuri Tanque desequilibrou em momentos decisivos da competição. O Nicolas Careca marcou um gol durante toda a temporada em que ele esteve no Guarani. É bem verdade que não foi titular o tempo todo, aliás, foi titular em pouquíssimas partidas, mas jogou muito, entrou em muitos jogos e depois teve um período afastado por contusão.
Então está até sendo avaliado fisicamente, não tecnicamente, e até acho que não ficaria se o Yuri Tanque não tivesse ido embora para a Coreia. Então falta gente nesse setor aí. Falta gente, você ainda não falou aí, viu, Edu? Não saiu agora. Não saiu agora, mas saiu aí na Kombi anterior. Você não falou do famosíssimo Vitinho. Ah, o Vitinho, ele saiu bem antes. É que ele saiu bem antes. Foi do Red Bull, né? Antes. Red Bull. Vitinho. Então, o Guarani tinha uma penca de nego aí que não resolvia absolutamente nada. Jogador que fica uma temporada inteira, tudo bem que não joga todas, mas o cara quando é do ramo entra e já balança, né? Que nem esse Rafael aí que entrou contra a Chapecoense, um menino de 17 anos, salvo engano, já entrou, já agradou, jogou 12, 15 minutos do segundo tempo, depois dos 35 que ele entrou, já meteu um balaço lá, o goleiro fez um milagre. Então o jogador quando é do ramo, a gente já percebe nos primeiros movimentos. E o Guarani realmente mandou uma Kombi de atacantes, depois mandou uma van, né? Agora a limpa. Então acho que falta gente para o setor. O Nicolas Careca é uma grande incógnita. E para quem tinha um cara com eficiência do Yuri Tanque, mas o Gênison agora vai ser titular. Mas para mim o Gênison, apesar de toda a sua experiência e apesar de tecnicamente ser um bom centroavante, mas no Guarani, por enquanto, ele não disse a que veio. Ele começou bem, fez um gol contra o Náutico, aí se contundiu, ficou um tempo longo fora, depois andou entrando num ou outro pedaço de jogo e mostrou totalmente, assim, uma irregularidade muito grande. Passou para nós uma insegurança muito grande. É bem verdade que perdeu o ritmo, agora está fazendo uma pré-temporada que é extremamente importante, mas eu não sei se o Gênison vai ser o camisa 9 para resolver todos os problemas de gol do Guarani. E se não for ele, como é que vai ser? Aí é o Nicolas Careca, esse que marcou só um gol na última temporada, nessa de 2022. Então eu acho que o Guarani precisa de mais atacante. Mas o Renanzinho está voltando. Gosto desse reaproveitamento de um atleta da base, mas não pode jogar nas costas de um garoto. Acho que é uma opção boa para banco e tal, mas o Guarani precisa pelo menos de mais 2 jogadores, porque o Bruno José, altos e baixos. Aliás, apesar do técnico gostar muito dele, do Moser, mas um dos jogadores mais contestados pela torcida do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Também com uma performance de gols muito baixa. Se eu não estiver enganado, 2 gols na competição. Apenas 2. E foi titular o campeonato inteiro. 38 rodadas praticamente. Então, não sei, né? O Júlio César, que é um cara que teve bons momentos, mas depois caiu de produção e também não é muito afeito a fazer gols, exatamente como praticamente todos os atacantes do Guarani. Então, dos que estão chegando, a gente precisa esperar um pouquinho. Para mim tem muita aposta aí. Então falta, claro que existe a condição financeira, existe a questão de dificuldade de mercado, mas eu acho que o Guarani poderia contratar aí pelo menos mais 2 atacantes. Um centralizado, para ser essa sombra importante, que jogue, né, mais dentro da área, uma sombra importante aí para o Gênison, e um de beirada, para que o Moser, quando precisar mexer esse doce aí, quando precisar alterar a plataforma tática, quando alguém não estiver com a performance desejada, que não estiver, evidentemente, dentro daquilo que foi planejado, ele ter opções no banco. Porque, mas está promovendo 2 garotos, mas a gente tem que esperar um pouco, né? Eu acho que no ataque, especialmente pela baixa do Yuri Tanque, que o Guarani precisa de mais 2 jogadores, pelo menos eu vejo dessa forma, e espero que possa ocorrer isso ainda antes do início do Campeonato Paulista. O Júlio César foi pro Criciúma. O Júlio César, você quer ver só, ele fez, estou aqui no site do Mariolani, ele fez 12 jogos no Paulista, fez as duas na Copa do Brasil e 22 na Série B. 12, 14, 36 jogos e não marcou nenhum gol. É atacante de beirada, né, de ponta. Né, quem é que aguenta? Mas Garrincha também era de beirada. Garrincha também era de beirada. Ganhou a Copa do Mundo sozinho. Marcou de direita e diz, mas você está comparando com um fenômeno. Não, estou comparando com o futebol. O fato de ser de beirada não implica dizer que ele não tem obrigação de fazer gol. Mbappé é de beirada. Mas... Mbappé é de beirada.
Neymar também não é centralizado. Faz 3 no final da Copa. Só isso, Então, somos dos pênaltis. É só isso, quer dizer. E fez a contra o parte dele, né? Martínez, e contra o Martínez, que pro Kaique França, que falou com a gente agora há pouco, foi o melhor goleiro da Copa. Então, companheiro, funciona assim o negócio, ó. O fato do cara ser de beirada, e você não afirmou isso, eu é que estou dizendo. O fato dele não precisa ser 9. Falou que atacante ataca, e quem ataca tem que fazer gol. Não adianta. Cara de nheco-nheco, de Armandinho, de chega na linha de fundo e toca para trás e fala que não tá mais com ele, não adianta. Tem que fechar na diagonal, fazer o facão, fazer a faquinha, fazer o canivete, fazer o diabo que for. Mas tem que meter a redonda para dentro. E o Guarani tinha um caminhão de cara aí que não marcava gol. E se não fossem os milagrosos, importantíssimos gols do Yuri Tanque, e nós estaríamos aqui nesse momento, né, conjecturando em torno de uma trágica, desastrosa participação do Guarani na Série C do ano que vem. Então, foi cirúrgica a contratação desse jogador. Só que ele foi embora. Ah, mas tem o Gênison. Calma. Vai jogar tudo nas costas do Gênison? E se não der certo? Então precisa mais pelo menos 2 atacantes. Bom, e para encerrar, a zaga, né, que eu pulei, porque foi, assim, a posição mais afetada. Foram embora João Vitor, Ronaldo Alves e Derlan. Tem aí o argentino, esse Ivan Alvarinho, que jogou mais de lateral, é zagueiro, mas jogou mais de lateral, aproveitado também. Tem o Lucão chegando, Alan Santos chegando, Leandro Castan chegando. Aí fica difícil de analisar, né, Tigrão? Tem que esperar para ver, né? Eu acho que o Leandro Castan será um dos zagueiros titulares. Aí os demais, Luan, o Lucão, aí nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que dá um encaixe, né, Edu? Quem é que se adapta melhor do lado direito, quem é que joga melhor do lado esquerdo. O Leandro Castan, por exemplo, é um cara que se adapta melhor ao lado esquerdo. Tem um destro bom, ele quando joga do lado direito, quebra o galho, mas não é a mesma performance. Então, é bom frisar que o Guarani perdeu os 3 titulares. Mas como 3 se jogava com 2? É que o Ronaldo Alves era uma espécie de terceiro zagueiro titular. Ele era tão titular, ficou no banco mais, teve um problema de contusão, mas era um cara que quando entrava no lugar, seja do João Vitor, seja do Derlan, ele não deixava o padrão técnico de qualidade cair. Então, veja, foram os 2 titulares e o terceiro, entre aspas, titular também, de zaga, que entrava e resolvia o problema. Então é uma baixa muito importante, se bem que eu acho que o Leandro Castan é uma grande contratação. Ele jogou 101 jogos nas 2 últimas temporadas pelo Coritiba, incluindo uma temporada de acesso em 2021 e uma temporada de permanência com imensa dificuldade para permanecer, mas permaneceu lá com o Guto Ferreira, que assumiu no final, dentro de 2022. Estou falando só de Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, fora Campeonato Regional, Copa do Brasil, o cara jogou 101 jogos. Dá uma média acima de 50 jogos por ano, perdão. Isso é que é importante, né, para um clube de futebol quando contrata um atleta. Jogador que joga, não é jogador que namora com a maca, né, que é o amante do departamento médico. É o cara que está toda hora no tribunal sendo suspenso, que é o rei do cartão amarelo e do cartão vermelho. Não, um cara que em 2 anos faz 101 jogos, ele tem uma regularidade muito grande. Primeiro, para sustentar, num time do tamanho do Coritiba, para sustentar a titularidade. E segundo, que se contunde muito pouco e que tem altíssimo grau de disciplina. Eu acho que esse vem para jogar. É experiente, é casa de 33, 34 anos, mas vem para jogar, para ser titular. O companheiro dele de zaga, aí, como diria o profeta do cume da Serra do Japim, em Jundiaí, nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Tá legal, Tigrão, até daqui a pouquinho. Até já, Edu. Até dá uma descansada, toma uma aguinha e tal, que eu tenho que explorar muito você ainda, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô com você com o maior prazer. Muito bem. Deixa eu dar um alôzinho aqui. Boa tarde, Edu. Manda um abraço aqui pra rapaziada Navan, Cezinha, Aster, Silvio e Jefferson Mona. Grupo Presença indo para Praia Grande, ouvindo a Bandeirantes. Que maravilha. Praia Grande. Eu fui uma vez só, Praia Grande, vou lá. E realmente, eu entendi por que é Praia Grande, viu, Lupe? Nossa senhora, tem a praia lá. Você andar de ponta a ponta, demora, viu? Demora.
Demora, mas é bem planinho. Mas você concluiu ou não? Você andou de ponta a ponta ou você teve que voltar? Não consegui concluir. Não logrou êxito, né? Não, você quer ver? Eu fui mais ou menos 97, 96, por aí. E é bem plano, rapaz, planinho e tal, mais longe, mais bonitinho. Eu acho que era final de ano também. A noite era gostoso, tranquilo, era final de tempo. Eu sei que a noite estava tranquilo, gostoso, foi legal. É bom. Praia Grande, espetacular. Rapaziada da van aí, muito obrigado, hein? Cezinha, Aster, Silvio e Jefferson Mona. Segura, rapaziada, muito obrigado. Tem o 3750 aqui também, você quer ver só? 3750, meu nome é Cleberson. Para mim, a zaga seria Castan e Alvarinho. E no primeiro volante, Alan Dias. Alvarinho tem qualidade para sair jogando de trás. E Alan Dias, bom passe, melhor que Vilela e começou como volante. Realmente de volante, agora ele tem o Vilela que não agradou, viu, Lupe? Na maioria dos jogos aqui, Zorzinho, o CH, Tigrão, na análise do Vilela não foi legal. Mas esse colombiano, o Richard Rios, é muito bom, viu? Bom. O Alan Santos, que veio do Vitória, né? Ele também jogou lá de zagueiro e volante. Ele fez as duas funções no Vitória na campanha do acesso do time baiano da C para B. Então, pode ser que ele também seja observado no meio-campo e não só como zagueiro. E eu corrigi aqui, é Luciano Castan. Eu vi que o pessoal mandou aqui, eu não prestei atenção. É Luciano Castan. Tá aqui, o final 1636, né? É Luciano Castan, muito obrigado, viu? Como obrigado é que chama aí. o irmão dele mesmo? É o Leandro. Leandro, né? Esse já parou, né? Esse já parou. Esse parou. Já parou, Parou Leandro no Guarani, Castan. né? Exatamente, mas foi o Dreyer que falou ontem. Você viu que o Leandro Castan foi... Aliás, ele pediu para rescindir o contrato, né? Foi esse ano. Isso. Tá aí, o Dreyer, ele é quietinho assim, mas ele nos ajuda muito, viu? Ô, Lupe, vamos dar uma faturada, mas é o seguinte, a gente vai fazer... Vamos de novo aqui, nos repor aqui o elenco de Ponte Guarani. Eu tenho uma atualização no elenco da Ponte, né? Você gosta de saber sempre onde o jogador se arrumou emprego ou não? Sei. Eu acabei falando pra você, não sei se você anotou, mas o Léo Santos, lembra dele? Léo Santos, sim. Pode anotar aí, Ferroviária, vai disputar o Paulistão. Aliás, se machucou também, ele joga de volante também. Isso. Compridão e tal, Jogou de lateral também, se não me engano. Eu me lembro que um jogo ele fez de lateral quando ele estava aqui. No início do ano, Campeonato Paulista. Mas agora eu não me lembro contra quem. Mas não foi legal. Aqui na Ponte não foi titular e o pouco que entrou também não ficou legal. Aliás, quando ele voltou de contusão, não me lembro o jogo agora, que é tanto jogo, mas foi péssimo, não foi infeliz. Aliás, a Ferroviária falar pra você, tá com a turma lá, você vê, é um futebol empresa lá, você vê, contratou, não foi o Zanocelo, saiu da Ponte para a Ferroviária. Depois foi para o Santos. Você tem os zagueiros aí que defenderam o Guarani esse ano? Tem um também que saiu e foi para lá. Se não me engano, foi o... Tem sim. Eu não sei se é Ronaldo Alves ou Derlan. Ronaldo Alves. Deixa eu marcar aqui. Foi para a Ferroviária. Aliás, a gente pode fazer isso, viu, Lupe? Pegar o elenco dos que chegaram, falar do currículo deles e dos que saíram. O Igor Vinhas, você sabe, o goleiro da Ponte? O Igor Vinhas, ele tá em Jundiaí. Tá em Jundiaí? Mas ele ainda não se manifestou nas redes sociais a respeito do seu futuro. Mas ele mora lá? Se não me engano, se não é ele, é a sua esposa. Tá. Tá bom. Bom, vamos pensar certinho? Vamos dar uma faturada. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nosso WhatsApp é o 97102-1493. Mande áudio a respeito do elenco. O que você está achando do elenco da Ponte? O que você está achando do elenco do Guarani, das contratações, tá bom? Pode mandar um áudio 97102-1493. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Dá o seu like aí. Nosso muito obrigado mesmo. Agora, 18h38. Carlos Batista. O para-brisa do carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo. Mas, se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas das cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? É serviço rápido e de qualidade.
Precisou? Chame no WhatsApp 11 964 290 680. É a Sofisticar Autovidros com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como pelo WhatsApp 11. É o DDD. E o número 964290-680. E conquiste a sua. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Ou então confira mais no site sofisticarautovidros.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais. 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Corbella. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade de terça a sábado, muito bem servido. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas, e também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. E o ponto 10 Pizzaria e Restaurante também é o ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Almoço com qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte executivos. Aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco, a sensacional feijoada todos os sábados. E também tem comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Você pode saborear as delícias do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. É fácil de chegar, é a Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Atenção para o WhatsApp 97410 6068.
Ponto 10, pizzaria e restaurante. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Edu Pinheiro. Deixa eu ver aqui o final 9802. Boa noite, Edu. Sou Alan da Vila Teixeira. Grande Alan, torcedor do Guarani. Para fechar o elenco do Bugre, precisa de um primeiro volante. Poderia ser Giovani, SSA, e um atacante de velocidade. Poderiam ser o Lucas Barcelos ou Yuri Castilho. Os dois ex-CSA. Tá bem, olha, parabéns, viu, Alan? Muito obrigado pela sua participação e pelo seu palpite, pelas suas escolhas aqui. São jogadores bastante razoáveis que se encaixariam, também não seriam tão caros assim. O Guarani poderia contratá-los, né? Tá bom, Alan? Muito obrigado, viu? Vamos lá, 18h45. Boa noite, equipe campeã da Rádio Bandeirantes. Chico Pinheiro, eu sou Gustavo aqui de Souzas. Na questão do jogador, o Matheus, eu acho que se ele vier com vontade, o que ele sabe jogar, eu acredito que ele substitua muito bem o Alisson. Que futebol esse ele já demonstrou na primeira vez que ele jogou na Ponte. Potencial ele tem. Vamos ficar na torcida. Quem sabe é a redenção dele agora. Oh, muito obrigado, meu amigo. Adorei que você fala Chico Pinheiro, viu? Ficou bacana, viu? Deu uma mudada. Vamos para mais um, 18h46. Boa tarde, Edu. Abraço, Edu. Aqui é o Clóvis Indaiatuba, Ponte Pretana. Edu, essa bagunça de jogador que entra e sai na Ponte Preta aí, o Elvis tá nesse rolo aí? Manda um abraço aí pra todo mundo da Band. Eu aqui em Indaiatuba. Fica com Deus, Edu. Ei, Clóvis Indaiatuba, muito obrigado, meu querido. Deus lhe pague pelo carinho, viu? O Elvis tem contrato. Quando ele chegou, ele já fez até final de 23, Lupe? Ele demorou um pouquinho, né? Mas, segundo o que foi divulgado, a diretoria tinha, sim, a informação de que ele se apresentaria 2 dias depois do elenco. É porque foi justamente naquele mesmo dia do Alisson, né, que conseguiu na justiça, aí o torcedor achou que poderia também perder o Elvis, mas a informação que nós temos é que o Elvis está treinando normalmente, Edu. E no primeiro momento, sabe que no primeiro dia de reapresentação o Elvis não apareceu, né? Mas já era sabido pela diretoria. Ah, tá, mas tá tudo certinho. Isso. E segundo a lenda, o Elvis, deixa eu ver, ele veio do Goiás? O Elvis veio do Goiás. Veio do Goiás. E o Hélio dos Anjos é que ajudou na transação. Deu uma ligada, porque o Elvis tinha uma proposta do exterior. Aí, o Hélio dos Anjos, conversando com ele, falou, eu conheço lá, é o seguinte, tudo bem, aconteceu isso assado e tal, é melhor você vir para a Ponte. E realmente foi uma grande contratação. E você sabe que a Ponte só marcou 1 gol de falta em 2022. E quem fez esse gol? Esse gol foi do Elvis contra o Ituano no dia 13 de setembro. Você sabe que faltavam 19 dias para completar 1 ano que a Ponte não marcava um gol de falta. O Guarani também só marcou 1 gol de falta. Quem fez? Foi no primeiro jogo de 2022, foi contra o São Paulo, foi no brinco, foi no gol de entrada, foi do lateral direito. Diogo Matheus. Então, gente, esse fundamento, cobrança de falta, tá muito pouco. Eu estava ouvindo, quando o Diogo Matheus renovou o contrato, eu estava ouvindo o CH, o Tigrão, até o Gleger. Porque bem de bola parada e tal, tudo bem. A bola parada, inclusive nas cobranças das faltas laterais, né? Mas esse fundamento... Gente, o que é isso? Um gol de falta por ano? Mas eu acho que isso é um problema, Edu, do futebol como um todo, né? Há muito tempo, assim, eu não me recordo, assim, de um gol de falta. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, nesses últimos jogos. Faz tempo, né? Quem era bom nisso era o Rogério Ceni, Marcelinho Carioca, Alex, lembra do Alex? Na Copa teve, na Copa teve, né? Eu não lembro. Não, é que eu não assisti. Eu não assisti tudo. Teve? Na Copa, o Dreyer teve. Gente, você sabe que eu dei uma desligada na Copa. Claro, eu vi os jogos do Brasil. Claro que eu vi França e Inglaterra. E claro, eu vi a final. Mas a maioria eu não vi, né? Realmente, a bola parada. A Ponte tem. Eu tenho. Até com a chegada do Elvis,
O fundamento escanteio, a Ponte tem aproveitado bem os escanteios. Várias vezes os zagueiros perderam, cabeçando para fora, rasparam e tal. Então tá legal esse fundamento. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó. Mas o site não tá deixando, eu li aqui, ó. Mas parece que foram 2 gols na Copa, né? É isso? É de falta, né? De falta. Então precisa melhorar, tá? E a Ponte até foi noticiado de que a comissão técnica pretende, ô Lupe, fazer com que a Ponte tenha mais presença diária. Ok, tudo bem, só que o elenco mudou. Gente, quantos pontos a Ponte não perdeu no Majestoso? O Guarani virou uma sequência de vitórias muito boa, hein? Inclusive, se o Guarani ganhar o primeiro jogo, 2003, no Brinco, vai completar uma série sensacional de vitórias seguidas. Agora a Ponte, nossa senhora. Aliás, foi no Majestoso que a Ponte decretou o seu rebaixamento para o Paulistão. A Ponte perdeu para o Botafogo de Ribeirão 1-0, claro. O nosso respeito aos amigos de Ribeirão Preto, mas era uma derrota que a Ponte não contava. A Ponte perdeu para o Água Santa na reta final. Perdeu para o Água Santa. Rebaixou, né? É dentro de casa. Agora, olha, vamos ter uma atitude diferente, vamos ter mais presença na área. Um dos motivos de presença na área é aproveitar essa bola parada, né? Essa bola lateral, essa bola de escanteio. O Elvis marcou 3 gols na Ponte, logo na sua estreia contra o Operário de Ponta Grossa, o jogo do Majestoso, a Ponte venceu por 3-0 no dia 30 de julho. Depois ele fez um gol de cabeça contra o Brusque, na derrota de 2-1, dia 12 de agosto, e esse gol de falta aí contra o Ituano. Vamos lá? Agora, 18h51. Alô, Edu. Boa noite, Edu. Opa. Boa noite, Lupe. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou de Campinas. Eu sou mineiro, taxista do aeroporto. Mas eu estou no interior de Minas, aqui, divisa com a Bahia, perto de Onato, Porto Seguro. Estou curtindo a programação da Bandeirante. Bela programação. Aí. Mas a programação é só da Ponte Preta? Nós precisamos falar do Guarani também, né? Vocês falam, né? Mas tá falando demais da Ponte hoje. Eu tô aqui, a minha internet aqui é fraquinha pra caramba e eu não vejo falar do Guarani. Tá tudo bem com vocês aí? Um abração, todo mundo tá de férias, né? Tá de férias. Isso. Batista, o CH, o Gleger, né? Tá todo mundo de boa, né, Edu? Só nós trabalha, né? Eu também tô de férias também. Um abraço, meus irmãos. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo. Taxista do aeroporto, tá na Bahia, né? Olha, você sabe que... Mas só defendendo aqui, Edu, a gente hoje teve a entrevista com o Kaique França, né? Vai ver Tô que ele pegou tentando no também uma finalzinho. entrevista lá com o pessoal do Guarani para amanhã. Mas é porque hoje a gente teve a entrevista com o Kaique, foi um pouco longa, mas também falamos do Guarani aqui, jogo treino contra o São Paulo, entrevista com o Moser. Estamos falando também a respeito do Bugre, o Bidu, oficializado no Corinthians. Hoje tem bastante informação nos 2 clubes aqui de Campinas. E você vê que o Tigrão acabou de analisar o elenco do Guarani. Acho que foi legal, mas obrigado ao taxista. Você sabe que hoje é final de ano Temporada, e tal, né? É gostoso. Eu trabalhava na Bendix do Brasil, trabalhava 10 anos lá, eu sabia que ia ser mandado embora, vai ouvindo. Isso foi final de 89. E eu quase comprei um táxi que eu queria trabalhar achava lindo de morrer trabalhar por conta. Vai ouvindo. E com o dinheiro da rescisão eu queria comprar um táxi na rodoviária antiga, só que era caro pra burro, não ia dar. Mas o meu sonho, achava lindo trabalhar por conta, ser taxista, porque trabalhar à noite para dormir de dia. Vai vendo. 1989. É uma profissão maravilhosa, mas tudo vai mudando. Agora você vê, chegou o Uber e tal. E o perigo que é, né? Já pensou? Todo mundo preocupado com você. Eu respeito muito os taxistas, são formadores de opinião, amigos nossos, são grandes ouvintes. Não é fácil essa vida taxista, você morar no carro, né? Tem que ter muita saúde. E para vocês, um grande abraço e obrigado pelo carinho. Agora, 18h53. Oi, Edu, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação do programa aí. Muito obrigado. Nota 10, como sempre, hein? Muito agradecido. Parabéns aí também ao Tigrão aí, o Lupe, né? E vem para ajudar a gente aí na ter notícia da nossos clubes aqui de Campinas, especial a Macaquinha, né? Então, em relação ao Ponte, né? Matheus Jesus, eu creio que seja o último ano dele, assim, a oportunidade da vida dele, né? Porque ele teve esses exemplos aí, né, de negativos, né? Tanto na carreira, extracampo, esse doping agora, né? Insinuando
se um ano afastado aí que ele ficou, acho que ele amadureceu, né? Tem que amadurecer tanto como pessoa, como homem, mas também como profissional, né? E que também pensar na sua carreira, que é muito promissora. Em relação ao Alisson, não desmerecendo o Alisson, apesar da ingratidão que eu acho que ele teve com o clube, não desmerecendo também o erro do clube, que deu brecha para isso também, mas teve ingratidão sim, né? E nem o Tigrão falou, né? Quem era o Alisson antes da Ponte Preta. Mas enfim, em relação ao dentro das 4 linhas, o Matheus Jesus é muito mais canchado, muito mais jogador, né? Já provou isso, né? Tanto é que foi contratado por grandes clubes, Corinthians, um exemplo. Mas enfim, mas tem que estar focado, com vontade, né? E vestir a camisa do clube que está jogando, independente. Tem que ser um profissional. Hoje a diferença só é o seguinte: o Alisson é um profissional e o Matheus Jesus é um ex-profissional. Mas se voltar a ser o que era, com certeza vai ser muito mais jogador que o Alisson e ter muito mais futuro. Essa é a minha humilde opinião. Aqui é o Emerson do Swift, Ponte Pretano. Da pele até o osso. Muito obrigado a vocês. Feliz ano novo aí a todos. E sucesso como sempre. Emerson, muito obrigado. Deus lhe pague, viu, pelo carinho. Gostei da sua opinião. E tem uma coisa, viu, Emerson e o Lupe e o Alisson, ele marcou 5 gols, né? Uma da enquete de hoje, para o ouvinte participar, mandar o áudio a respeito se o Matheus Jesus ele vai substituir a altura o Alisson, né? E o fundamento cabeceio. O Alisson é muito bom para cabecear. É uma coisa impressionante, coisa que o Matheus Jesus já não tem. Agora, eu disse aqui no programa de segunda-feira, o Eberlin nos deu uma entrevista, você pode me corrigir, Lupe, que é o seguinte, o Eberlin falou, presidente da Ponte, o Alisson, ele estava atrasado, o Eberlin não nega e tal, e o Alisson procurou o Eberlin para dar um adiantamento. O Eberlin arrumou uma grana para o Alisson, palavras do presidente da Ponte, Marco Eberlin. O Eberlin, então, arrumou uma grana para o Alisson e depois ele acabou entrando na justiça contra a Ponte. Ele tinha razão, o Alisson? Ele tinha suas razões. A Ponte atrasou o pagamento. Não tem que se discutir. Bom, o cara pediu um adiantamento, recebeu. O que poderia ter feito? Ele poderia conversar com o Eberlin. Falou, Eberlin, eu vou o seguinte, eu não tenho condição, como é que tá? Eu preciso de uma grana, tá atrasado e tal. Quer ir pro Cruzeiro? Quer sair da Ponte? Tá bom. Então faz uma composição, pô. O Eberlin é craque para fazer isso. Então você vai lá pro Cruzeiro, acerta e tal. A Ponte tinha um dinheiro para receber. A Ponte receberia esse dinheiro e depois acertava com o Alisson. Faltou aí diálogo, sim. Agora, como ele rescindiu, ele foi na justiça, conseguiu a sua liberação, então a ida dele para o Cruzeiro foi mais rápida. Porque o Cruzeiro não teve que pagar nada para a Ponte. Não pagou nada, a Ponte não ganhou nada. Por quê? Porque ganhou na justiça, atrasado. Tem razão o Alisson? Ele tem suas razões. Mas eu também acho que ele foi ingrato. Ele estava no Atlético, ele veio para a Ponte, ele fez sucesso, chamou a atenção de vários clubes, mas poderia fazer um final diferente, né? Mas, enfim, é isso mesmo, Lucas? Isso, e teve uma situação também que... e no dia do julgamento, perdão, só para concluir, foi uma excelentíssima senhora juíza que jogou do trabalho e deu de ganho de casa para o Alisson, mas a Ponte pagou uma parte para ele. Pagou, ela viu que pagou, mas parte não resolve, tem que ser... Pagou tudo. Não pagou tudo, então deu ganho de casa para o Alisson. E não tem nada a ver com essa situação, né? Mas o que mais deixou também o pessoal chateado foi essa troca, né? Porque não foi o mesmo representante do jogador. Não vou julgar aqui o mérito da atitude do Alisson, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas ele teve aí um contato com uma outra pessoa, um outro procurador. Ele tinha um vínculo com um empresário que trouxe ele para a Ponte, que ajudou a colocar ele na Ponte Preta, renovou o contrato dele, e outro profissional que acabou levando ele a tomar essa atitude da rescisão de contrato na justiça, né?
E é uma coisa que não envolve a Ponte Preta, mas se o Alisson tinha contrato com esse antigo empresário, aí ele vai ter que se resolver com ele. Repito, não entra nada envolvendo a Ponte Preta. É uma questão entre o Alisson e seus representantes, o que também pode gerar problema para os jogadores. Se você me permite, Edu, só mais uma informação. Sim, por favor. Acabou de ser publicado aqui uma notícia no site da Ponte Preta, né, no site oficial, que a reunião do próximo dia 11 de janeiro, reunião do Conselho Deliberativo... o Trinca mandou para mim, já foi publicado. Isso, e é um assunto importantíssimo. Isso, tá aqui, ó. Apresentação, discussão da proposta da diretoria executiva para a formalização de recuperação judicial da agremiação. É um tema que o Eberlin também já tinha destacado em uma entrevista que nos concedeu aqui no último dia 15 de dezembro, e que agora vai ser passado aos conselheiros. Importantíssima essa reunião do dia 11. Essa recuperação judicial, entre outras, também é para recuperar o fator bloqueio da ponte. As contas bloqueadas, as cotas bloqueadas. A federação vai pagar a ponte? Não pode, porque está bloqueado. 8 milhões de penhora de dívidas. E penhoras, né? Valor total. Até por conta do Vanderlei Pereira, ex-presidente, que entrou contra a ponte, e outros também. Então, essa recuperação judicial nada mais é também do que um acordo que pode ser feito judicialmente para que seja desbloqueada as contas da ponte, tanto a conta bancária quanto aquilo que ela tem para receber, porque senão, o próprio Berlim falou, vai ser inviável, né? 2023 inviável para a ponte, né? Então, que dia que vai ser a... Dia 11. Dia 11, né? Isso. Dia 11, 18h30 em primeira convocação. E às 19h, segunda convocação no Salão Nobre Pedro Pinheiro, tá bom? Eu volto já 19h01. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Torcedor Bugrino, pague suas mensalidades em dia, ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Confira a promoção sensacional de final de ano. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas e aproveite 12 meses para curtir o Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão em 2023. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Sócio campeão forte, time forte. Seja sócio campeão. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2023. A competição vai começar no dia 14 de janeiro, 11 horas da manhã. Em Limeira tem Internacional e São Bernardo. Às 15 horas e 30 minutos, Portuguesa, que volta à Série A1 diante do Botafogo. Às 4 da tarde, Santo André e Guarani. A estreia do Bugre fora de casa. 18h30 tem Santos e Mirassol na Vila. 20 horas e 30 minutos, o atual campeão Palmeiras recebe o São Bento. No domingo, 11 horas da manhã, em Diadema, tem Água Santa e Ferroviária. Às 4, Red Bull Bragantino e Corinthians. E às 18 horas e 30 minutos, tem São Paulo e Ituano.
é a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1 2023. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alhos e ervas e também a linguiça apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, em Sorocaba e também em Campinas. Iga Atacado e Produtos Seara. Esporte em debate, na Bandeirantes. Deixa eu ver aqui, abraçando aqui o Paulo e a Rita Maluca. Paulo e Rita Maluca, o casal sensacional, sempre nos acompanhando, final 80-40. O papo é o seguinte, Edu, boa tarde, Matheus Jesus vai ressuscitar. Abraço, Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde na Paraíba, Praia do Amor. Sensacional. Ok, agora 19h08. Oi, Edu, é o Carlos aqui de Águas da Prata, Bucreiro. Carlos. Edu, eu acho que o Guarani tá montando um time legal, viu? Um time bom. Um time equilibrado. É um time pra gente fazer um bom campeonato, não fazer feio, quem sabe passar para outra fase. Edu, eu desejo a vocês aí um feliz ano novo, viu? E estamos aí para o ano que vem. Queria que vocês mandassem aí um beijo aí pra minha namorada Cláudia, que tá ouvindo aqui comigo. E fiquem com Deus, amigos, fiquem com Deus. Tudo de band aí pra vocês, viu? Um abraço, Carlos de Águas da Prata. Carlos Água da Prata, muito obrigado, grande ouvinte, sempre participando, né? Sensacional, obrigado, obrigado, obrigado. Olha, o Alexandre de Limeira, eu não tô entendendo, o Lupe voltou. Aê. Alexandre de Limeira, que ele se ausentou da nossa audiência aqui, ouvindo, puxa, mas é o Lupe? Sim, o Lupe voltou, ele foi pra Goiânia e já voltou, tá conosco, graças a Deus, grande, é pra fechar 2022 de forma sensacional.
Oi, Edu Pinheiro, boa noite. Quem fala? Aqui é seu amigo Jaime, tudo bem? Ô, Jaime do São Bernardo. Grande abraço para você, ótima Outro, passagem meu querido. de 2022 para 2023 para você e para toda a sua equipe da Band aí. Uma pergunta muito rápida para o meu amigo Tigrão. Tigrão, o Guarani parece que vai entrar com recurso aí, ou vai entrar exigindo a vaga na Copa do Brasil. O que você acha desse imbróglio aí, Tigrão? Um grande abraço e para você também, Tigrão. Um feliz 2023 e a todos os ouvintes da Band aí. Muito obrigado. Grande Jaime, rapaz. E aí, Tigrão? Bom, o Edu, é o seguinte, um abraço pro Jaime também, a todos lá do São Bernardo. Aliás, São Bernardo que o Edu conhece tão bem, né? Sim. Passou uma parte importante da infância e adolescência dele e até da fase adulta no São Bernardo. O Jaime e demais amigos, ouvintes da Bandeirantes, especialmente o torcedor do Guarani, é um baita de um imbróglio mesmo. E eu já tive a oportunidade de pronunciar a respeito, mas vou ratificar aqui aquilo que eu já falei, que esse é um problema que foi gerado por absoluta incompetência e irresponsabilidade da Federação Paulista de Futebol. E ela agora tem que acolher e tem que amparar os seus filiados. A federação inventou aí um negócio de vice-campeão do torneio do interior para a Copa do Brasil, e o Botafogo de Ribeirão, aliás, Ribeirão nos ouvindo em peso também, lá em AM e FM, o Botafogo não tem nada com isso. O Botafogo já fez o planejamento. Porque sabe o que eu queria dizer rapidamente, Edu? É o seguinte, sim. Quem está na Copa do Brasil, como o Guarani, está na Copa do Brasil, veio essa notícia dia 26, antes de ontem. O Criciúma, o Botafogo de Ribeirão, a Ponte, aí pelo menos 625 mangos, como diria Aracide Almeida, 625 paus, como diria Aracide Almeida, o time já tem garantido, e isso entra no orçamento do clube, para disputar uma A2, como é o caso da Ponte, para disputar um campeonato paulista, um campeonato catarinense, como são os casos de Guarani, de Botafogo de Ribeirão e do Criciúma. Então, a federação é que criou essa situação, a Federação Paulista de Futebol. Só que o Botafogo não tem culpa de absolutamente nada. A federação criou uma situação que mandou o Guarani, que tinha direito adquirido via Campeonato Paulista, mandou o Guarani para o ranking da CBF, o ranking geral da CBF. E aí, nesse bendito ranking, que nunca ninguém sabe, nunca ninguém viu, nunca ninguém entendeu como ele é formado, o que aconteceu? Ele arrumou um empate lá entre Guarani e Criciúma. Arrumou ou deu um empate mesmo? Mas na nossa conta aqui, sempre muito bem feita, num regulamento complicadíssimo, deu Guarani. E aí, para surpresa geral de todos, ele arruma um empate. Só que o Criciúma também já estava pelo ranking. Então é uma salada. Isso tudo porque a Federação Paulista de Futebol deveria ter acolhido o Guarani via Campeonato Paulista. E não estou aqui querendo que tirem a vaga do Botafogo, hein? Absolutamente não. O Botafogo não pode ser prejudicado por uma falta de critério e por uma falta de organização e de bom senso da Federação Paulista de Futebol. Então agora sabe como é que ficou? 2 caras correndo em volta de uma cadeira, ou 3 correndo atrás de 2 cadeiras. Sabe aquela dança das cadeiras? Aí alguém apita e 2 sentam e 1 sobra. Vai sobrar para alguém. Então a federação, que agora advogue a favor dos seus filiados, nesse momento do Guarani, porque o Criciúma é muito forte politicamente. E se não tiver jeito, que coloque uma cadeira a mais na brincadeira. Mas eu acho que a responsabilidade grande dessa lambança toda, e olha que eu nunca morri de amores pela CBF, muito pelo contrário, mas quem fez e sentou em cima foi a Federação Paulista de Futebol.
Olha, o Álvaro Gurgueira, Jardim Leonor, não entendi, contra o São Paulo vai ser jogo treino vai acontecer, né, Lupe? O Guarani vai realizar um jogo treino contra o São Paulo. O Moser acabou destacando isso em entrevista hoje na Rádio Bandeirantes São Paulo. Vai fazer um jogo treino contra a equipe do São Paulo, se não me engano, dia 7, antes do Campeonato Paulista. Ok, agora 19h14. Edu! Opa! Batistão, há quanto tempo? Olha eu aí! Vamos lá! No Tapetão Preto aqui. Chegando aqui em Paranapanema, próximo a Itapetininga. Amanhã estamos em casa, ó. CH, meu amigão. Como é que tá nossa Ponte Preta, hein? Fala pra nós aí. Como é que vai ser esse ano? Eu tô meio desacompanhando aí. Não tô meio acompanhando o que tá acontecendo. Dá a luz pra nós aí, Wellington de São Fernando. Do caminhão. Abraço. Ô, Wellington, um abraço pra você, muito obrigado, viu? Olha, a Ponte tem Kaique França como goleiro, tem Pedrão e Luan Ribeiro, os goleiros. Lateral direito, o Mailton, Chapecoense chegando, foram embora Bernardo, Igor Formiga e Norberto. Lateral esquerda tem o Jean Carlos, Júnior Tavares chegando e tem o Arthur também. Zagueiro, Fábio Sanches, Matheus Silva, Thiagão Oliveira e o Guilherme Souza. O Léo Santos foi embora pra Ferroviária. Volantes, Amaral, Leonaldi, Ramon Carvalho, Fraga e Matheus Jesus. Foram embora Marcos Júnior, Moisés Ribeiro, Richelli e o Alisson. Meias, tem o Elvis e o Cássio Gabriel. O Fecim foi embora como destaque, tá bom? Atacantes, tem o Eliel, menino da base, o Everton, que teve aquela fratura. E 4 que chegaram: o Pablo Diego, do Avaí, Gui Pira, do Manaus, o Jefferson, do Itapirense e o Dudu Ratamoto, do Botafogo. Como destaque dos que saíram, Luca foi embora e o Ribamar também, tá? Assim como outros, da Silva, Danilo Gomes, Echaporã foi embora. Meu caro, como é o nome dele? É o Wellington do São Bernardo, né? Do São Fernando. Agora 19h16. E atenção, você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho uma dica para você. É uma dica do que é indicado, melhor indicado pelo fabricante no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, ó. É muito importante. Mas importante mesmo usar a especificação correta. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá, o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Para saber mais, acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com o vendedor. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Supermercado Taquaral, 62 anos, tradição, qualidade, variedade, preço baixo. É muito mais economia. Peru sadia temperado congelado, 27,99 o quilo. Cerveja Teresópolis 350 ml, 3,29. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 16,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 31 de dezembro. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar o último derby deste ano de 2022, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no estádio Moisés Lucarelli. Vitória da Macaca por 1-0. A Ponte Preta jogou com Kaique França, Igor Formiga, depois Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, depois Moisés Ribeiro, Alisson, Léo Naldi, depois Richelli, ainda Nicolas depois, e Elvis, Fecim e Luca. Já o Guarani, do técnico Moza, atuou na ocasião com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlei Jamerson, Rodrigo Andrade, Madson, depois Richard Rios e Giovanni Augusto, Edson Carioca, depois Bruno Miranda, Yuri Tanque, depois Nicolas Careca e Bruno José, depois Lucas Venuto. Fecim marcou para a Ponte Preta aos 35 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Cartões amarelos: o Alisson, Felipe Amaral, Moisés Ribeiro e Richelli. No lado da Ponte Preta, Lucas Ramon, Richard Rios e Giovanni Augusto. No lado alviverde, único cartão vermelho mostrado para Richard Rios. Público: 16.850 torcedores para uma renda de R$ 199.600. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ano novo, ferramenta nova. Aproveite as ofertas da virada da Ianguera e comece o ano novo com a maleta cheia. Confira: aparador de grama Tramontina, R$ 209,90. Compressor de ar Jet Fácil Shoes, R$ 646,90. Cortador de grama Tramontina, R$ 575,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Pensou em viajar dentro ou fora do Brasil? Necessita alugar um carro para o seu dia a dia? Eu indico a Angel Tour. A Angel Tour é a sua melhor opção em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Passagens aéreas com desconto especial, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro de viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas em qualquer lugar do Brasil. Alugue seu carro com diárias a partir de R$ 59,00. Sim, R$ 59,00 por dia ou R$ 1.799,00 por mês. Faça a sua cotação. É pelo WhatsApp 95321 5444. Telefone fixo 2512 3333. Fale com o Alisson, 2512 3333. Ou então pelo www.angeltour.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Olha, tem um ouvinte aqui, final 3394, ele quer tirar uma foto com o Dicá, né? Olha, o que eu tô sabendo vai ser muito difícil, o mestre Dicá anda muito recluso por conta da doença da esposa, a dona Berenice. Inclusive o Amoroso, ele fez uma festa agora final de ano, amigos do Amoroso no Brinco, inclusive com transmissão da Bandeirantes, Dicá foi convidado, não pôde comparecer.
Um grupo chamado Dinossauros, também agora final de ano, fez a sua festa também beneficente. Compareceram vários jogadores do passado, o de cá foi convidado, não compareceu, o Gustavo Bueno compareceu, tá bom? Então, final 3394, sinceramente, vai ser muito difícil. Um abraço pra você, muito obrigado. Vamos no Na Lata, 19h24. Responde na Lata. Vamos lá, responde na lata, atenção, mestre Tigrão. Olha, São Paulo trabalha para tornar Arboleda brasileiro e abrir vaga de estrangeiro no elenco. Você considera o equatoriano Arboleda subestimado ou superestimado, hein, Tigrão? Superestimado, Edu. Não precisa tudo isso. Igual o Arboleda, que é um bom jogador, tem muita gente aí na terceira divisão no Campeonato Paulista. Quem mais decepcionou? Lucas Lima, quando estava no Palmeiras, ou Luan, no Corinthians? Luan, né? O Lucas Lima teve bons momentos no Palmeiras, teve uma fase muito boa no Santos, e no Palmeiras viveu bons momentos, fez bons jogos, depois deu uma complicada, instabilidade e tal, mas o Luan, meu Deus, e o Luan tem um problema, ao que tudo indica, diante das informações que a gente recebe, ele tem um problema na planta do pé, né? Tem um nome aí técnico aí na medicina aí. Fascite plantar. Fascite, inflamaçãozite plantar. Isso. Fascite plantar. Bom, eu não vou conseguir falar agora, porque é de bate-pronto e é na lata. Mas é um problema que tem muita dor na sola dos pés, é o que a gente ficou sabendo. Ele é muito bom jogador, mas não está conseguindo jogar. Agora, em termos de desempenho, decepcionou muito mais o Luan no Corinthians do que o outro menino que você perguntou aí agora. O Luan e o Lucas Lima. Lucas Lima, que aliás iniciou na Inter de Limeira. Lucas Lima agradou muito mais no Palmeiras, apesar de também ter decepcionado, do que Luan no Corinthians. Palmeiras comunica a CBF que não vai liberar Hendrick e Giovani para a seleção sub-20 para o Sul-Americano. A decisão é correta ou não? É polêmica, minimamente polêmica. Mas eu acho que a CBF, como órgão máximo do futebol brasileiro, ela deveria se impor. Quando eu convocar para uma competição oficial, eu não estou discutindo se você vai liberar ou não. Eu não estou fazendo uma consulta. Eu estou convocando. Ponto. Mas a CBF não tem moral. A CBF não tem autoridade. Ela não tem credibilidade para bater o pé e fazer prevalecer aquilo que está no papel. É uma convocação para defender as cores do país. Não deveria nem ser discutido e quem não liberar deveria sofrer sanções seríssimas. Mas pela falta de credibilidade e seriedade da CBF, sabe o que vai acontecer? Nada. Aliás, vai acabar em pizza. E quem inventou a expressão vai acabar em pizza foi o grande palmeirense Milton Peruzzi, que Deus o tenha em bom lugar, da TV Gazeta e de outros veículos de comunicação. E é isso mesmo, o Palmeiras vai dizer assim, deixa a CBF chiar, que vai acabar tudo em pizza. Tutti buona gente. Olha aqui, de quebra tem uma aqui da produção para você, Tigrão. O São Caetano acertou a contratação do meia Celcinho para a disputa da Série A2, tá? O Celcinho tem 34 anos, um dia foi chamado de sósia do Ronaldinho Gaúcho e soma passagem por diversos clubes. A pergunta é, eu lembro do Celcinho na Portuguesa, no Londrina, a pergunta é, por quantos clubes Celcinho atuou? Alternativas: 20, 16, 14 ou 12? Ele rodou o mundo, né, Edu? O Celcinho jogou no São Bento, mas é difícil, cara. Isso daí só para um amigo meu que anota tudo no papel. Não, eu não sei não. Agora, se o cara tivesse jogado na Ponte ou no Guarani, aí você ia me passar uma cola aqui pelo WhatsApp. Mas como ele não passou por Campinas, ao que me consta, de repente passou, hein? Eu vou dar uma de Messi aqui agora, vou bater de primeira. É 20, 16, 14 ou 12?
16. Tigrão, pingou na risca, hein? 14. O São Caetano será o 15º, hein? Ele foi revelado então, peraí, o São Caetano não tá computado ainda? Não tá. Foi por isso que você errou, né? Não, é porque então deu um empate técnico. Empate técnico, é. Você é danado, hein, Tigrão? Você é danado, hein? E amanhã você vai ser Tigrão de Ogum, tá? Presente, passado e futuro, vai ser o último programa do ano, tá bom? O São Caetano é o 15º do Celcinho, foi revelado na Portuguesa em 2005. O meu clube que mais saltou foi o Londrina, tá? Com 4 passagens, somando tudo, 144 jogos e 24 gols pelo Londrina, com 4 passagens. Tigrão, um abraço pra você, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço pra você, Edu. Um abraço pros amigos da Bandeirantes. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a postos, a partir das 17, para, sob o seu comando aí, participar desse sempre elegante e sempre muito bem informado Esporte em Debate. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Para você também, grande noite, grande Tigrão, hein? Olha, o Léo do Centro, falou que o Kaique França, que a gente entrevistou hoje, sofreu 6 gols de cabeça na pequena área. Tomara que esteja corrigindo esse detalhe aí na carreira do goleiro Kaique França. Bela entrevista hoje no comecinho, por volta das 17h10, conosco aqui também, tá bom? Lupe, um destaque da Ponte, um destaque do Guarani. A Ponte não teve muita novidade. Apresentação oficial do Júnior Tavares, sim. Ponte Preta que deve renovar. Lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, joga no meio também. E o Matheus Jesus deve permanecer na Ponte, foi o nosso assunto da enquete hoje aqui no Esporte em Debate. Já pelos lados do Guarani, Matheus Bidu foi oficializado como reforço do Corinthians. Guarani provavelmente deve ganhar aí uma compensação financeira, mas também com algumas metas estipuladas. O contrato do Bidu com o Corinthians até 2025, ou seja, foi em definitivo, Edu. Olha, eu vou rapidamente aqui, os elencos de Ponte e Guarani para fechar. Do Guarani, situação do momento, o goleiro tem Kozlinski e Ottoni, que veio do Vila Nova. Lateral direito, Diogo Matheus, que renovou. Chegou Lucas Marques do CSA. Foram embora Lucas Ramon e o Matheus Lude, que foi para o Sampaio Correia emprestado. Lateral esquerdo, Jamerson, Mike e Eliel. Zagueiros, tem o argentino Ivan Alvarinho, Lucão veio do CSA, chegando agora, Alan Santos veio do Vitória, chegando, Luciano Castan, do Curitiba, chegando. Foram embora João Vitor, Ronaldo Alves e Derlan. Volantes, Leandro Vilela, colombiano Richard Rios, chegando Lima, Chapecoense, Wenderson do Azures e Iago Henrique do CRB. Foram embora Índio, Eduardo Perso para o Ituano, Rodrigo Andrade, Madson e Silas. Meias, tem Giovanni Augusto, chegando Bruninho do Atlético Mineiro e Derek da Chapecoense. Isaac, Marcinho e Lucas Venuto foram embora. Atacantes, tem Bruno José, boliviano Bruno Miranda, Jenison, Nicolas Careca, tem o Renanzinho voltando do 15, tem o Rafael Freitas, o Careca, e o Bruno Michel chegando do Botafogo de Ribeirão Preto. 19h32, gente, muito obrigado. Amanhã, último programa ao meio-dia, das 11h30 ao meio-dia, que é o Na Área, e o Esporte em Debate amanhã, último do ano, às 17h às 19h30. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, obrigado!